Olá pessoal, estamos em mais um podcast do Hospital São Donato, ou melhor, Família São Donato. E hoje nós estamos com duas pessoas aqui que trabalham já há algum tempo no Hospital São Donato, né? E eles vão estar falando aqui de temas polêmicos, não polêmicos. E também lembrando que nós começamos a absorver de 3 semanas para cá algumas perguntas, né? Dúvidas que vocês têm, dúvidas aí. Qual o horário de funcionamento, quais as especialidades, nós temos centro cirúrgico, nós temos UTI e tal, e eles estão aqui e vão responder. E quem sabe é a tua pergunta que tu fez aí uma semana, 2 atrás. E hoje também tem uma surpresa aqui que está estreando o podcast hoje, tá? Ela vai estar se apresentando aí pra gente, falando um pouquinho quem é, o que faz. Vamos lá? Vamos lá. Olá, pessoal. Então, me chamo Tainá, hoje sou gerente de enfermagem do Hospital São Donato. Estou formada, há quase 8 anos e trabalho nesse tempo também no hospital. Sou enfermeira, sou mãe e contribuo ali no hospital, sendo coordenadora, sendo gerente, também atuando, porque não só porque somos coordenadores deixamos de atuar realmente, colocar a mão na massa. E é isso. E nós estamos com uma presença aqui já conhecidíssima, que está aí com a cara estampada aí nas redes do Hospital São Donato, com Pergunte ao Doutor, podcast, Hospital na Comunidade. Todo mundo conhece ele, mas mesmo assim, para quem entrou agora no podcast e de repente ainda não viu ele, vai estar se apresentando pra gente. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Vinha, sou o diretor técnico do Hospital São Donato, sou intensivista de formação. E também, mais um dia. Show de bola! Doutor Marcelo, vou começar por ti esse podcast. Manda. Vamos lá. Qual o papel de um diretor técnico? Diretor técnico é o responsável técnico pelo hospital. Basicamente, eu tenho que atentar para a qualidade do serviço. Eu tenho que dar o suporte para os profissionais trabalharem. Então, se está faltando algum equipamento, se falta alguma coisa, eu que tenho que tentar correr atrás, discutir com a administração. Eu faço parte da administração do hospital, trabalhando na qualidade, tanto dos profissionais, e quando eles têm algum problema de qualidade, um profissional não está trabalhando da forma adequada, tem que chamar atenção ou solicitar a substituição, como já aconteceu, de troca de profissionais por avaliação de má qualidade, mas também de qualidade de equipamentos e tudo mais, a gente sempre está junto com a administração avaliando e vendo as condições de troca, melhorias e tudo mais. Como que funciona? Que tem uma pergunta aqui que chegou pra gente, eu já vou fazer pra ti. Então, o diretor técnico, ele tem uma sala lá no Hospital São Donato, ele fica sentado atrás de uma mesa, num computador, tomando cafezinho, uma aguinha? É o que eu queria. Era o meu objetivo. Era o teu sonho de vida, sim. Eu tô tentando uma sala, por sinal a Fábio, Júlia, minha sala, tá? Faz tempo que eu tô sem sala. Ó, essa é uma direta. Entendeu? Geralmente eu não tenho sala, não tenho nenhum local específico que eu fico, mas normalmente se tem uma sala, a gente fica lá até para receber os profissionais que vão lá, os médicos, enfermeiros, conseguir conversar numa sala. Aí eu uso a sala da Fábio mesmo quando eu preciso. Ela enxota ela de lá, sai que eu vou entrar. E aí, mas a atuação é mais nos corredores. Eu tô o dia inteiro circulando no hospital. Tô na UTI, vou no pronto-socorro, vejo como é que tá, passo nas clínicas, vou no centro cirúrgico, sempre tô andando ali. Como o hospital permite isso, porque geograficamente ele não é tão amplo, eu consigo circular bastante, eu tô sempre dando uma volta e conversando com as pessoas e tentando ver como é que tá, o que tá de ruim, o que tá de bom, como é que sentindo o clima, assim. Ô Marcelo, tu sabe que... Vou te chamar de Marcelo, posso, né? Pode. Só no doutor, pergunte ao doutor que ele é doutor, né? Ô Marcelo, sabe que é importante essa pergunta que chegou pra gente, porque assim, ó, o Hospital São Donato, muitas pessoas não sabem como funciona da porta pra dentro, né? E o porquê que eu fiz questão de abrir já com essa pergunta, né? Porque tu poderia sim estar lá em uma sala, atrás de uma mesa, né, fazendo a parte burocrática, mas não. O diretor técnico, pessoal, ele está pelos corredores. Até mesmo ele falou no início da fala dele, a formação dele é médico intensivista, e eu posso falar isso porque eu já presenciei muitas vezes. O doutor Marcelo, ele está pelos corredores, ele já está lá no pronto-socorro, daqui a pouco tu olha, ele já está lá na UTI, daqui a pouco ele já, Então ele está ali em todas as pontas do Hospital São Donato. Então isso é importante que as pessoas saibam que tem um olhar diferenciado.
Não é verdade? Então tem um cuidado, tem um zelo. Tem que né? ver, tem coisas que não adianta me contar. Tem que ver. Eu tenho que ir lá meio São Tomé. Meio lá São e Tomé, olho, assim. Quero ver. Deixa eu ver como é que tá aí. Deixa eu ver como é. Daqui a pouco vem uma crítica, sei lá, de algum espaço físico, alguma coisa que acho que não tá legal, eu vou lá dar uma olhada. Se realmente, não, realmente não tá legal isso aqui, vou dar uma cobrada na administração, tem algum problema aqui. E tem coisas que o pessoal reclama que eu digo, não tá tão ruim assim. Dá pra esperar. Dá pra seguir, vamos lá, vamos seguir trabalhando, vamos adequar alguma coisa aqui, a gente consegue. Mas continua atuando em UTI. Sim. UTI é minha paixão. Eu gosto disso, assim. Eu tô na administração, na direção, aceitei o desafio há 3 anos de ser o diretor técnico. Assumimos quase junto? Assumimos quase junto? E aí eu gosto de atuar assim na direção técnica, mas a minha vida é essa. Eu me dediquei para ser intensivista, é o que eu gosto de fazer. Coordenar o UTI, estar ali dentro, trabalhando com os doentes lá dentro. Ali é o que eu gosto de estar. E um detalhe bem importante, tá, gente? Além de ele estar compondo a família São Donato, também é casado, né, doutor? Sim, casado. Tem filhos, 2 filhos. tem o dia a dia, o vucu-vucu do dia a dia, né? Tem, o dia inteiro, né? Não tem? Chega em casa 6, 7, 8 da noite, tem lá os filhos, final de semana, tem... Mas isso é a parte boa, né? Com certeza, né? E agora nós vamos abrir um pouquinho aí com a nossa enfermeira Tainá, que vai falar um pouquinho pra gente como que é o dia a dia do nosso pronto-socorro. Como é que funciona? Tu é gerente de enfermagem, é isso? Isso mesmo. E o que faz uma gerente de enfermagem? Conta pra gente. Então, a gerente de enfermagem ela é a responsável técnica por toda a equipe de enfermagem dentro do hospital, né? Então, coordenadores de setores, os enfermeiros dos setores, técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, eu respondo para o Corém, né, que é o nosso órgão, tudo aquilo que envolve a enfermagem, desde documentações dos profissionais, a questão de protocolos da enfermagem, POPs e rotinas. Então, tudo isso é uma responsabilidade do gerente em fiscalizar, né, fazer uma auditoria interna para resolver problemas que possam surgir no decorrer do dia a dia. E também dá todo o amparo, assim, né, com relação à legislação, a leis, a tudo aquilo que rege o Corém, que é a minha maior responsabilidade dentro do hospital, né, me comprometer a ser uma referência do Corém dentro do hospital, mas também do hospital dentro do Corém. Sim, olha só, gente. Olha só que informação preciosa, né? Que existe, não é simplesmente ir lá, atender o paciente, vai embora. Não é mesmo. Tem todo um processo para se fazer. Tem tudo aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente nunca pode fazer, né? Então, assim, durante a formação nós somos ensinados até onde o profissional pode chegar, até onde ele pode fazer, né? Então é importante que seja fiscalizado realmente se a pessoa está fazendo isso e se não está fazendo também. Então tem aquilo que só a enfermagem, que só compete à equipe de enfermagem de fazer, né? E também tem aquilo que diferencia do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Então, por exemplo, o médico solicita, porque daí isso é uma solicitação médica, uma sonda vesical, né? O que é uma sonda vesical? Explica pra gente. É um catéter, né, que ele é introduzido quando ele é de demora, quando a gente chama de demora, que ele chega até na bexiga do paciente e ele urina por aquela bolsinha. Provavelmente as pessoas já viram alguém assim, né? Então, assim, o médico tem lá na lei dele, ele pode prescrever mediante a exames, a necessidade do paciente, e o enfermeiro, ele age, ele faz aquela ação, né? Mas a nossa lei diz o quê? A nossa legislação, que o técnico de enfermagem, ele não pode fazer isso. Então, qual é o meu dever também dentro do hospital? É saber se realmente os nossos técnicos de enfermagem, mesmo estudando sobre o procedimento, se eles não fazem, né? Não é só isso, mas uma das minhas competências é essa, né? Fazer essa fiscalização. Sabes que vai ter uma pergunta aqui no decorrer aqui, porque eu já li, não deixei tu ler, mas eu li. Então, assim, que fala muito nessa questão. Eu quero saber o que o enfermeiro, o que o técnico não pode fazer que é só o enfermeiro. Esse é um exemplo. A passagem da sonda vesical, o procedimento... Porque a gente não consegue... Porque hoje, como é que funciona lá no São Donato? Falando, eu consigo saber quem é o enfermeiro e quem é o técnico? Então, hoje nós trabalhamos com a parte dos uniformes, né? Então, normalmente, os enfermeiros usam um uniforme azul marinho. E os técnicos de enfermagem um azul mais claro ou verde, né? Tá. Às vezes acontece de ter um probleminha na lavanderia e todo mundo usa o azul, ou às vezes o enfermeiro consegue uma roupa verde, uma roupa azul clara. Então a gente não conseguiria, assim, né, todos os dias diferenciar. Mas se você chegar lá na equipe e falar assim, ó, eu quero falar com um enfermeiro,
a enfermagem, a equipe vai te direcionar pro enfermeiro do setor, né? Daí nós temos os enfermeiros coordenadores, que estão acima, né? E depois eu como gerente de enfermagem. Tá. Então, se tiver dúvida, só procura a pessoa mais estressada do setor. Dizem, né? Tá. Mas, assim, mais cabelo em pé. Às vezes a gente também tá descansadinho, tranquilo. Então eu vou te fazer uma pergunta que é assim, Tainá, vamos falar um pouquinho do pronto-socorro? Vamos lá. Porque aqui chegou muitas perguntas referente ao pronto-socorro. Tainá era coordenadora, né? Antes de ser gerente, ela coordenou o pronto-socorro ali com a gente. Até 2 anos? Um ano e pouquinho. Até a minha história, assim, né? Eu entrei no hospital, uma enfermeira, trabalhei nos setores, na grande maioria dos setores, estou lá há quase 8 anos. Já passou por todos os já cantos, né? Já passei por todos os cantos, né? UTI, e já passei pela UTI Covid, né, doutor? Trabalhou bastante tempo junto. Então, depois foi me dada a oportunidade, né, de ser coordenadora do pronto-socorro e eu amo pronto-socorro. Assim como o Marcelo ama UTI, eu amo pronto-socorro, de verdade. A adrenalina da emergência, apesar de a gente não querer que ninguém chegue, mas quando chega, eu gosto, assim, de ter que pensar muito rápido, porque eu acho que essa é a adrenalina da emergência. Eu já vi ela atuando, tá, gente? Também já vi o Dr. Marcelo. Tem que pensar gente, rápido. É coisa de filme. Tem que coisa pensar de rápido, filme. agir rápido, ouvir um médico falando, às vezes um médico chega para auxiliar também pede outra coisa, então tu tem que ter os 2 ouvidos bem abertos assim para a equipe e pensar também naquilo que tu tá fazendo, né? Porque entra muita questão de medicação e tal. Mas a minha história foi assim, então eu fui coordenadora do pronto-socorro, né? E depois surgiu a oportunidade para ser gerente de enfermagem, assim. Então eu me orgulho assim da minha história, né? Porque lá atrás, 8 anos, eu nunca imaginei que hoje eu estaria como gerente, né? E é isso, assim, é um desafio bem grande. Feliz da vida. Tô feliz. Volta e meia a gente se estressa, a gente se incomoda. Faz parte, né? Não são só flores, né, doutor Marcelo? Não. Todo cargo que tem muita responsabilidade, ele vem com um pacote, assim, né? De muitas dúvidas, muitas informações e é o comprometimento também da gente com a empresa, né? Sim. Então vamos falar um pouquinho, Tainá, vamos falar um pouquinho do pronto-socorro? Vamos lá. Tá. Chegou uma pergunta aqui pra mim, que a gente sempre bate, a gente já gravou até muitos vídeos, tá, pessoal? Tá lá no Instagram, tá no YouTube do Hospital São Donato, mas mesmo assim ela está aqui hoje, eu vou perguntar novamente pra ela. Qual a diferença de urgência e emergência? Vamos lá. É uma dúvida bem recorrente, né? E eu acho que da grande maioria das pessoas, a urgência é um estado de saúde que o paciente ele precisa ser atendido, mas que ele corre um risco de vida, mas não um risco iminente de morte. É diferente da emergência, né? Então, um exemplo clássico, um paciente que tem uma parada cardíaca. Então, o coração parou de bater, foi trazido pelo SAMU, pelo bombeiro ou às vezes pelos familiares. Na hora que o paciente chega no hospital, a equipe para tudo o que está fazendo e vai atender esse paciente. Isso é uma emergência. Um ponto. Se eu tiver 30 pessoas lá fora, fita verde. Verde. Fora, tá, pessoal? Lá fora, lá no pronto-socorro. Fita verde. Chegou uma parada cardíaca lá no nosso salão. O que acontece? Todo mundo larga tudo e vai atender esse paciente. De repente, até o Dr. Marcelo vai ter que vir da UTI. Já aconteceu. Né? Olha Já só. aconteceu de chegar 2 paradas juntas. Chegar com um bombeiro no intervalo de 5, 10 minutos, chegar outra emergência. Então a gente tem uma equipe pronto-socorro, né? E a gente tem a equipe das clínicas da UTI, então se pede ajuda, porque uma equipe só não consegue atender 2 emergências ao mesmo tempo, né? Eu já presenciei isso. E a urgência é um exemplo também clássico, um paciente com uma fratura exposta. Ele é uma urgência. Talvez ele não corra o risco iminente de morte. Ele é um paciente que tem que ser atendido sim, que o nosso protocolo hoje é de 15 minutos esse atendimento, né? Ele é classificado lá no hospital pela cor laranja, então ele tem que ter esse atendimento mais rápido possível, mas ele não é uma emergência, né? Então acho que essa é a maior diferença, assim. Se a gente pudesse, assim, doutor Marcelo, até para os dois, vamos lá, de repente ele responde primeiro, enfim. O que seria, assim, vamos lá, o pessoal entender bem essa diferença, assim. O que é posto de saúde, o que é Hospital São Donato? Nós sabemos que nós temos que dar atendimento a todos, né, doutor? A gente já conversou muitas vezes sobre isso. O que eu falo sempre assim, quem quiser procurar o hospital vai ser atendido todas as vezes que chegar lá, no seu tempo. O maior problema que a gente enfrenta, ouvidorias e tudo mais, é tempo. Eu falo que o pronto-socorro, ele é a nossa vitrine e é o nosso calcanhar de Aquiles. É os dois. É onde o hospital aparece, porque ele aparece muito no pronto-socorro, onde as pessoas enxergam o hospital, pronto-socorro. Referência, pronto-socorro. Mas é o calcanhar de Aquiles, porque é onde a gente tem mais queixas. E o que é a maior queixa que a gente tem? Tempo. Eu
raras às vezes eu tenho alguma queixa de qualidade de atendimento. É muito difícil. Só elogios. Só elogios. Eu já peguei, e aí quando tem essas queixas é onde eu e a Tainá vamos agir. Ah, teve queixa porque uma enfermeira foi grossa, não sei o quê. Tainá vai lá, teve queixa do médico, eu vou lá e a gente vai ter a nossa ação e vamos tentar E é rápido, corrigir. tá, gente? Eu falo porque sou do departamento de ouvidoria do Hospital São Donato e quando eu levo aqui, tá? É rapidinho, Tem que a coisa vai pra resolver, frente. Tem que ver, temos que levantar, ver o que aconteceu. Mas é isso, o pronto-socorro é a nossa vitrine. A gente tem que dar o melhor lá, mas aí entra o problema do tempo. Então, quanto mais pacientes eu tiver para atender, mais tempo vai levar. As pessoas vão lá porque estão com sintomas gripais. Ah, não é lugar de pronto-socorro? Se tu achar que a tua doença precisa ser atendida naquele momento, não tem problema. Mas tu vai passar pela avaliação primeiro da enfermeira. Tem uma enfermeira, uma profissional, não é um técnico, formação, curso superior. Ela tá lá na frente, ela vai ser a primeira pessoa vai ser a recepcionista, mas tudo bem. A primeira pessoa que vai te atender vai ser essa enfermeira. Da triagem. Da triagem. Ela vai fazer uma triagem e ela vai coletar rapidamente a tua história, verificar os teus sinais vitais e ela vai dizer assim, ok, essa paciente se classifica com tal cor. Dependendo dessa cor, vai ter um tempo de espera. Ah, existe aquela classificação de 4 horas, 2 horas. Ela é meio fake. Tu vai esperar conforme não é a ordem de chegada, é a classificação de risco. Se não tiver mais ninguém para ser atendido, quanto tempo para ser atendido? 5 minutos. Se tiver mais 30 pessoas, quanto tempo para ser atendido? Depende da demanda, depende das urgências, depende da gravidade, depende de muitas coisas. E é importante lembrar que a nossa classificação é com base na classificação do Estado. Então não foi algo que o hospital inventou, ou que os profissionais que estão ali que ditaram quais as cores. Não, Mas isso é bem importante a falar. enfermeira não escolhe, Isso. né? Não é se eu olhei pra tua cara e falei, eu vou te dar um laranja, não sei. Não. Não gostei muito de ti hoje, tu vai pegar um verde. E existem os critérios, né? Então, assim, a gente avalia a queixa principal do paciente, a gente avalia os sinais vitais do paciente e também tem uma outra coisa que muita gente esquece, né? Até às vezes o profissional, tá? E tô falando isso porque a gente vivencia isso no dia a dia. Classificação de dor. Então, assim, às vezes o paciente chega lá com uma cólica renal. Todo mundo sabe que é uma dor muito forte. Os sinais vitais não estão alterados. A queixa é cólica renal. Mas tu olha pro paciente, ele tá pálido. O paciente tá em posição fetal de Tá tanta se passando, dor. quase dando amém. Então assim, porque os sinais vitais estão estáveis, ele não tá alterado. Não, mas o estado físico dele tá, e é visível, né? Então às vezes as pessoas, mas eu tô com pressão alta, a gente escuta muito, né? Eu tô com pressão alta, deveria passar na frente. A pressão alta também é uma urgência, né? Vamos dizer assim, para estar ali no hospital para ser atendido. Mas às vezes essa situação de só porque os sinais vitais não estão alterados, eles precisam de atendimento mais rápido. Porque senão possível, eu botava um robô na frente, né? Bota um robô, tu clica a tua queixa principal, verifica os sinais vitais e vai te classificar, não. Nossa, ia ser Não, rápido, é hein? só Ó, Eu preciso de um profissional, eu tenho o olho do enfermeiro olhando. O olho, ele ainda não se substitui, não dá pra substituir, né? Não dá. É o olho, porque se tu chegar lá, eu tô com queixa de dor, tá? Tua dor de 0 a 10 é quanto? É 9. Aí pressão normal, frequência cardíaca normal, não tem temperatura, seja classificado como verde. Mas tem um enfermeiro olhando, o enfermeiro olha assim, não, esse cara tá com dor. Não dá pra ele esperar, passa na frente. E o enfermeiro também tem a noção de como é que tá o pronto-socorro. Então, se eu te botar uma ficha verde, tu vai levar as 3 horas pra ser atendido. Ele já olha assim e fala, eu vou botar uma amarela pra esse cara. Ou, o que já aconteceu muitas vezes, de pegar aquela ficha e já bater na porta do médico. Tô com paciente com dor, muita dor. Sabe? Cólica renal. A gente já vai rapidinho, medica, pronto. Sabes que eu tive, eu acho que foi semana passada que eu estive no São Donato. Eu, com a minha filha, que tem síndrome de Down de 9 anos. Fazia 2 dias que ela tava se queixando de dor de cabeça e eu vou relatar pra vocês, só pra vocês entenderem, tá, pessoal? Assim, ó, passei lá, fiz a fichinha normal, porque eu espero a fila normal, tá? Passei pela triagem ali e ela tava tudo normal, mas ela tava com muita dor de cabeça, que ela chegava a estar com o olhinho inchadinho, assim. O que a enfermeira fez? Ela disse assim, mãezinha, tu pode sentar aqui dentro, e ela já botou a fitinha amarela. Né? Então, assim, é um olhar de fato. Sim. Porque o que acontece? Ela chegava a ela já tem um olhinho pequenininho, né? Ela chegava a estar assim, ó, de tanta dor na cabeça, ela dizia. Então, é o olhar. Isso. Não é verdade? Isso, visivelmente, a gente consegue ver. Existe uma coisa que a gente fala lá dentro do hospital. Quando a gente olha assim pro paciente, parece que a gente sabe que ele tá doente, né, doutora? A gente olha assim pras pessoas assim, ó.
aquela pessoa tá doente de verdade. E aquela pessoa que não tá doente, também se percebe? Percebe. Também se percebe. Aquela que quer contar um miguezinho. Olha que vão passar. Vai ter pessoas que vão passar. Existem bons atores e... O Antônio Fagundes, a Regina Claro Duarte. que vai passar, mas a gente... Porque não é só a queixa. A gente nota, como a Tainá falou, tem a sudorese, Palidez, aquela pele fria. Daí tu começa a ver... Opa, a gente chama de feeling, né? O feeling. Tu olha assim e diz... Tem alguma coisa com... tem alguma coisa errada. Um exemplo assim é quando às vezes o paciente está internado já, foi pro quarto, foi pra clínica, e a gente leva aquele paciente pro quarto. Gente, vamos ficar de olho nesse paciente, assim. Ele tá estável agora, mas ele é um paciente que precisa ficar de olho. E a gente fica, tá tudo certo? Porque olhando pra ele a gente consegue, ele tá estável, mas a gente olha pra ele, a gente sente que tem uma coisa diferente. Ô doutor, vamos lá dar uma olhadinha? E normalmente a gente tem... Eu acho que é aquela coisa que a gente bate tanto nessa questão de família, que vocês estão tão ali junto, que é como quando a gente é mãe, é pai, e tu sabe quando o filho tá fingindo ou não. É isso. Não é verdade? É isso. Tu sabe. Certinho. Tu olha ele é batidinho e tu tá com febre. Só pelo olho, acho né? que tá com febre. Bem assim. Não precisa nem tema, bota a mãozinha. Aquele olhinho brilhando assim. Não tá legal, hoje não acordou bem. Eu E já é brinquei bem com assim umas mesmo. enfermeiras assim, tu vê lá se ele tá com febre. Não precisa ter mão, você tem mão. Você tem mãe, vai. Só bota a mão ali, velho. Mas sabe tocando, encosta ali. Tá. Febre tá, doutor. Agora eu coloco o termômetro só pra ver Só quanto. pra ver quanto. Boa. Sabe que dentro da nossa fala aqui, tem uma pergunta que é assim, olha só, que nós já respondemos na verdade, mas mesmo assim, eu vou falar aqui pra pessoa saber que foi pra ela. Quais são os profissionais da saúde que atuam no pronto atendimento? E eles têm especialização? Os profissionais todos, no pronto atendimento, a gente tem a recepcionista, eu tenho higienizadora, eu tenho 2 enfermeiras por turno, 4 técnicos, 3 técnicos de enfermagem, 2 médicos por turno, às vezes 3. Isso nós estamos falando do pronto-socorro? Do pronto-socorro. Na segunda-feira, né, doutora? É bom lembrar que na segunda nós temos 3 médicos. Porque é um dia que tem uma demanda muito maior de pacientes. Na verdade, todos os dias tem um reforço no terceiro médico no período que a gente anotou. Porque a gente fez quando a Tainá entrou como coordenador do pronto-socorro, a gente tinha um nível de ouvidorias aqui. Tinha problemas pontuais com alguns profissionais, mas a gente tinha problemas realmente estruturais. E a gente, vamos botar alguém para coordenar e para ter o olhar. E aí a gente começou a ver, nesse horário aqui é um horário de pico. Esse dia é um horário pior. Isso aqui tá pior. Ok, começamos a ajuste de equipe. Escala, assim. Aqui vai ter precisar de mais médico, aqui eu preciso de mais isso, mais aquilo. Foi antes da tua entrada, meu Deus. Até na questão da enfermagem, que a gente tá falando bem focado no médico, né? Mas até na questão da enfermagem a gente observou o quê? Que se os profissionais fizessem intervalos mais cedo, começassem a fazer os intervalos de almoço, né? Que a gente tem 1 hora de intervalo. Se eles começassem o primeiro técnico das 11 ao meio-dia, depois meio-dia 1, da 1 às 2, evitava uma muvuca nesse horário do meio-dia, que era um horário que às vezes a mãe ia buscar o filho na escola, tava com febre, levava pro hospital. O profissional às vezes saía do trabalho no horário do intervalo, caía um tombo de bicicleta, caía de moto e ia pro hospital. Então até nisso, assim, foi feito muito na parte médica, que eu acho que melhorou. Sim. Olha, assim, se não, acho que nada pode ser 100, né? Mas assim, melhorou 95%. Mas até na questão da enfermagem a gente fez essa organização para que funcionasse melhor para todos os lados, assim. Eu digo para vocês, falando de ouvidoria, eu falo para vocês hoje, até comentei ontem com uma pessoa que esteve aqui na Nova Era, falando sobre essa questão da ouvidoria, e digo para vocês que hoje a nossa ouvidoria é muito tranquila. Hoje é mais elogios do que críticas, tá? Então isso quer dizer que a gente tá no caminho certo. Não é verdade? A gente teve uma melhora absurda. A gente começou a notar isso. Como é que eu melhoraria quase 100% o pronto-socorro? Eu precisava de um investimento, tem que botar umas 4 enfermeiras, uns 8 técnicos e ter 5 médicos. Aí nossa, ia ser o céu. E o investimento para isso? Não dá. Então, Como que paga? Como que paga? Como é que eu consigo mudar isso com o orçamento que eu tenho? Vamos organizar a escala de intervalos, vamos organizar isso, vamos ver o perfil das pessoas que estão trabalhando. Quem é a enfermeira que está lá? Aí tu olha para a enfermeira da triagem, que é o perfil da pessoa. Tem pessoas que não têm paciência de escutar.
tá tudo bem. Ela não serve para estar lá, ela serve de repente para Pra estar tá lá na em outra emergência. ponta. Ela Isso tá lá na mesmo. sala de emergência. Precisa Ela é de um- ágil, ela é rápida, ela executa bem, mas na hora de escutar ela, não dá. Então, é perfil para estar na frente. O perfil dela é para estar aqui, ótimo, vamos mudar. Então, conhecer o perfil de quem está trabalhando, quem é que está aqui. Então, É esse cara tem importante. perfil para estar aqui, não tem, testa, fica o mesmo, não deu certo. É vamos importante. mudar. Uma das coisas que a gente fez também, como a primeira pessoa, né, que o paciente vê é a recepcionista, às vezes eles entram direto para o salão de emergência, já se deparam com a equipe de enfermagem, mas na classificação, uma das coisas que eu sempre falava assim, cumprimentem o paciente. Eles podem estar com dor, eles podem estar com raiva, eles podem estar sangrando. Oi, boa tarde. Eu vou te atender, vou fazer. Então, essa parte do acolher, né, que a gente fala muito sobre isso, A gente principalmente trouxe na enfermagem. muito isso lá no início. De o Isso. enfermeiro sair lá e dizer, gente, chegou uma emergência agora, vamos Esse aguardar aí. um pouquinho. Uhum. Esse é o segredo, assim. Então, cumprimentar o paciente, né? Não ser, né, porque tá uma loucura, agir como um louco. Não é assim. A gente tá ali pra trabalhar. E se eles não veem segurança em nós, eles vão Não levar vem quem? quem? Não vem quem, né? Um ponto bem importante que eu vou trazer também aqui, porque quando a gente começou a falar a questão dos profissionais ali, doutor Marcelo, a gente falou que durante o dia, como é que funciona a questão da recepção do pronto-socorro? Nós temos uma pessoa que atende ali, certo? Que preenche a ficha, Isso. né? O que eu percebo hoje, assim, né? A experiência que eu vivo com vocês, que eu tô no meu 3º ano aí já. Segunda-feira é o dia É o caos. top, né? Então, assim, eu até visitei o Hospital São Donato aí na segunda que passou, né, e tal. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência de esperar para preencher uma ficha. Não que a gente está dizendo que, de repente, que a minha dor é maior que a tua, mas, né? A gente não tem paciência de ficar na fila do pão. Imagina se tu tá doente. Exatamente. Eu não tenho paciência. Eu levo meus filhos em outro hospital, que é um hospital privado aqui da região. Eu não tenho paciência, eu me irrito de ficar esperando 2 horas lá. Eu faço a mesma coisa, eu entro, faço a minha fichinha, passo pela triagem, mas eu fico, que demora. Faz parte. E eu trabalho aqui também, eu faço a mesma coisa, eu tô indo pro pronto-socorro e as pessoas estão se queixando. Eu falei, eu sei que é ruim esperar. Mas Isso aconteceu comigo. tem outras pessoas, tem pessoas mais graves, eu preciso atender todo mundo. Claro, a gente tenta adequar, vamos ver o que é, vamos ver o que a gente consegue. Sempre a gente tá ali de olho. Antes se tinha uma ideia, assim, de que o atendimento estava demorando é porque ninguém estava fazendo Sim. nada, os médicos estavam dormindo, as enfermeiras estavam conversando. Mas, de fato, hoje, se as pessoas que reclamam, que trazem essa ouvidoria, fossem ver como é que é o outro lado, fossem conhecer a correria que é e pegam um paciente, porque uma coisa que as pessoas têm que entender é que as pessoas não são uma mercadoria que chegam lá, toma isso. Não, o médico tem que ouvir a história, o médico tem que saber o que aconteceu antes de estar ali, tem que saber há quantos dias começou os sintomas, quando a enfermagem recebe a prescrição médica, tem que ver se aquela medicação, ela é intramuscular, ela é intravenosa, né? Então, assim, existem critérios, e às vezes as pessoas acham que a gente tem que atender como se fosse uma máquina, só que ninguém é uma máquina. Que existe né? De fato. Não é uma lei, mas existe mais ou menos uma ideia de que um atendimento de pronto-socorro tem que durar entre 5 e 15 minutos. Tá? É um tempo médio de atendimento de uma consulta. Não esquece as urgências, ali não existe tempo. Então ali é mais ou menos o tempo. Uma fita verde. Por isso que a gente tem mais ou menos um cálculo de tempo de espera da verde. Então a gente, quanto é que mais ou menos vai esperar, quanto tempo vai demorar para cada profissional atender, nós temos 2 profissionais, então tá, mais ou menos nessa linha que a gente vai levar. Mas isso depende, tem consultas tão rápidas quanto 2 minutos. Que o paciente chega, não, eu só vim aqui para não sei o quê. Mas é só isso. Ok, resolvi. Fita verde. E tem consultas que tá ali, fita verde, mas ou o paciente quer contar muita coisa e tu tem que ouvir. Então tem pacientes prolixos, que querem falar e vão e voltam na história. E tu tem que, gente, eu preciso dar celeridade aqui, tem mais para atender, vamos lá. Às vezes até o médico é meio como grosso, porque, se eu preciso. Eu não tô num posto de saúde, eu não tô num consultório, que eu tenho tempo de... minha próxima consulta daqui é 1h30. Não, eu tenho tempo de escutar, conta a tua história. Não, aqui eu preciso dar celeridade, eu preciso dar fluxo a esses pacientes. Mas tem pacientes que demoram mais tempo, e mesmo assim, não é o mais grave que demora mais. Às vezes não. Tipo, eu tô com cólica renal, o que que eu... Tô com dor. O que mais eu quero saber? Não quero saber mais nada. Eu vou te dedicar. Tu vai lá, vai receber tua medicação. Aliviou tua dor, aí até já teve cálculo de novo, já teve isso. Até a segunda consulta pode ser um pouquinho mais. A primeira. Até porque eu não preciso mais informações. Ele não vai conseguir passar nenhuma informação, ele tá com dor. Até porque o pronto-socorro ele trata o agudo.
Ele não tá ali para fazer um tratamento, né? Às vezes os médicos dão uma medicação, o paciente se sente na obrigação de voltar para dizer que melhorou. Mas não, porque o médico passa um tratamento e se tu continuar com um problema, não é ali que tu vai ter que resolver. É com o especialista, né? E o Marcelo tava falando... Unidade básica, né? Unidade básica. Unidade básica é o local para aquilo que é crônico e acompanhar, né? Sabe que às vezes chega pra mim na ouvidoria assim, eu sofri um acidente, quebrei o braço, daí eu entrei lá no São Donato, e daí fiz uma cirurgia e passou o pós-operatório e tal, mas agora eu quero saber quem foi o médico que me atendeu pra ele ver como é que eu tô e tal. Acontece muito, né? Muito. Ou também, eu ganhei meu bebê lá na maternidade e tal, meu bebê tá com tal situação, quero mostrar lá pro pediatra que me atendeu no dia que eu ganhei. Entendeu? Mas isso a gente às vezes vê também como uma forma de carinho, assim, né? Sim, confiança. Confiança. Eu quero te dizer, assim, que tu salvou a minha vida naquele dia, como a gente, quase todos os dias, né? Acontece, assim, das pessoas se recuperarem, nas UTIs a gente vê bastante isso, as pessoas ficam longos períodos internados e melhoram, vão pra casa e depois eles retornam com presente, com um bolo, com um salgadinho. Obrigado por aquilo que você serve por mim. A gente tá ali sendo pago, né? Porque ninguém trabalha de graça, mas eles entendem, assim, que não foi só aquilo que a gente fez tecnicamente. Foi o tempo, a dedicação, o banho bem dado, escovar os dentes bem escovado, o cuidado, né? Cuidado não tem. Foi um ponto bem interessante que tu tocou, Tainá, porque assim, vocês são pagos para estarem lá, certo? Só que daí tem um grande detalhe, né? Que aquele sentimento de fazer e fazer com cuidado, com carinho, às vezes tu pode ser pago e tu não tem toda essa dedicação, não é verdade? Pode ser completamente técnico, né? Exatamente, é assim, deu, tchau e deu. Não, mas tem que ter o olhar que tu falou ali, né? Que a nossa menina lá da triagem, se ela não tiver esse olhar, nós pegamos um robô, que às vezes vai ser até mais barato. Melhora. Entendeu? E olha só. E vai dar celeridade, seria otimizar ótimo. O tempo. Aperta o botão, qual a tua queixa? Essa queixa, não sei o que, isso aqui, pronto. É tal classificação. Como se fosse escolher um lanche num aplicativo, né? Não dá, a gente tem que ter... E aí é que trabalha. Onde a Tainá trabalha, onde eu trabalho. Ali que a gente tá, a gerência, a direção tá ali, olhando para aquele profissional que tá na frente. Vai ter um dia que tu vai se queixar, nossa, aquela enfermeira lá da frente foi uma grossa. Tá, calma. Que dia foi isso que aconteceu? Vamos ver o retrospecto dela. Não. Podia estar num dia ruim, ou num momento ruim, ou tal caos do pronto-socorro, ela não conseguiu te dar uma atenção melhor, ou tem realmente vezes que a gente... não tá legal. Essa pessoa lá não tá legal. E também tem um detalhe bem importante que a gente já trouxe aqui, em vários vídeos que a gente gravou, que foi assim, gente, são pessoas, né? Eles são pessoas, são de carne, gordura, ossinho, músculo, e aí vai, né, Marcelo? Aquela história de é o amor de alguém, né? Exatamente. Então, assim, né, ele é pai, muitas vezes os filhos também ficam doentes, né? Porque ele é médico, porque ele é um super-homem. E que ele não fica doente, porque nós profissionais muitas vezes trabalhamos doentes, como em todas as profissões, né? Mas assim, a gente poderia se dar ao luxo, né? Às vezes também de descansar mais, vamos dizer assim, ou de naquele dia não render tanto, e às vezes a gente doente também tá cuidando de outro doente, né? E isso vocês passaram aí, que foi um campo de guerra, que foi a questão do Covid, não é verdade? Então, assim, é o que eu sempre digo assim, hoje, tu é médico, tu é pai, mas tu não tem medo de nada? Não, tô... Tainá, tu não tem medo de nada? Não é verdade? Então são pessoas que muitas vezes estão sorrindo, mas também já estão chorando, né? E o que eu vejo hoje, assim, no trabalho que eu entrego para vocês, assim, na ouvidoria a gente conseguiu mostrar, e através das redes sociais do hospital, como funciona da porta para dentro, né? Que são pessoas, que de fato nós somos uma família. Se ele não tá bem, mas nós temos ela, né? E a gente vai seguindo viagem, não é verdade? A gente tem tanta notícia ruim. E nunca as notícias boas, né? Tipo, o que a gente vê na mídia? O médico tava dormindo. Esse tá noticiado na mídia. E as pessoas começam a achar sempre isso. É porque não tem médico, é porque o cara faltou, é porque isso. Daí, esse foi o trabalho, né? Não, a gente a nova era fez assim, não, peraí. Eu vou começar a mostrar pra vocês como é pra vocês sacarem o que... Aí tu começa a ver e já tem pessoas que olham tipo, é assim. Vocês têm tantas pessoas, mas o atendimento é de tal forma. E tu começa a... Eu vou te falar uma, mas não é pra te achar não, tá?
Tu sabe que... Ai. Tu sabe Já que era. teve o primeiro Pergunte ao Doutor que a gente startou, que tipo assim, ó, as pessoas olham de fora e elas pensam que é uma coisa, sabe? Teve um questionamento pra gente, nossa, mas aquele médico lá tem filhos, tudo, porque tu já falou em alguns vídeos pra mim aqui, que tu é casado, que tu tem... Nossa, eu achei que aquele médico tinha uns 26, 27 anos. Ai, pronto. Tu entendeu? Mas assim, ó, não imagina que tu tem uma vida. Não imagino. Tu entende o que eu quero te dizer? Então o que a gente traz? Vamos mostrar a realidade. Entendeu? Vamos mostrar a realidade. Quem são as pessoas que estão por trás? Porque existe... Hoje, quantos funcionários dentro do Hospital São Donato que trabalha 24 horas? Não é, Marcelo? É muita gente. É 24 horas e é 24 horas e é comida e é limpeza e é... Sim. Sabe? É uma empresa que nunca dorme. Eu digo assim que lá no hospital, se a gente reparar bem, poucas portas têm chave. Porque a nossa porta nunca fecha. Nunca ninguém chaveia. Os consultórios têm chave, que às vezes o médico vai fazer um exame, examinar. Na classificação, às vezes é colocada a chave, que o paciente quer mostrar uma coisa, mas poucas portas têm chave. E é uma Tainá, verdade, né? eu já estive 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, lá. Gente, é limpando, é levando comidinha. Gente do céu. Então, assim, ó, hoje eu digo pra vocês e falo pra muitas pessoas aí que a gente convive, que assim, ó, vocês têm que agradecer que tem um hospital hoje desse porte em Sara, porque muita gente não sabe. Eles querem aqui, ó. Não é verdade? Mas quem são as pessoas? É aquele que vai pro Hospital São Donato, que coloca a fita verde, né, Marcelo, que a gente já falou muitas vezes, que poderia, sim, esperar um especialista de repente lá, ou poderia ir para um posto de saúde, né? Se tá lá na fila, tá reclamando, tá esbravejando, não tá com tanta dor. Mas é o que eu digo, a gente entende a ansiedade, a queixa, e é o que eu sempre falo, vai ser atendido? Vai ser atendido, pode ter certeza. Não sei quanto tempo vai demorar. Eu já tive a experiência na época mais trash do pronto-socorro, na tragédia ali, quando eu tive que trabalhar lá na porta. Eu sou diretor técnico, então sou responsável pelas escalas. Quando tem alguma falta, eu vou lá e cubro a falta. E atendi um paciente uma vez que ele ficou 8 horas esperando. 8 horas. E ele ficou 8 horas. Aí quando eu chamei ele, eu olhei assim e falei, meu Deus. Era 8 horas da noite, ele chegou meio-dia. Eu disse, meu Deus. Aí ele entrou, eu falei, ele vai entrar. Virado no lixo. Virado. Super calmo. Entrou. Não, vim com essa, minha queixa é essa. Realmente era uma queixa simples, fácil de resolver. Eu até, nossa, esperou 8 horas. É vontade dele. O que eu vou fazer? Precisava. Dei a receita, precisou, tá, tchau, tudo certo. Aconteceu. Agora, acho que esses casos quase não acontecem mais. Bem mais difícil. O tempo já reduziu bastante. Na época que eu atuava diretamente, né, que eu era enfermeira do pronto-socorro, uma vez a gente recebeu um acidente de 4 jovens que eles moravam em São Paulo, estavam indo do Rio Grande do Sul, estavam indo para São Paulo. E quando eles chegaram lá, nossa, chegaram os 4, o bombeiro e o SAMU foram fazer o resgate dos 2 e avisaram pra gente por telefone, ó, a gente tá levando 4 acidentados, por favor, tem suspeita de fratura. Eu nunca esqueço da cena. O bombeiro e o SAMU chegaram com cada um, né, colocaram os 4 pacientes. No nosso salão de emergência. No salão de emergência. O técnico foi lá, 2 técnicos foram funcionando, o médico já foi prescrevendo as medicações, desculpa, a recepcionista, quando eles chegaram, já pegou os documentos, o médico prescreveu as medicações, a enfermagem funcionou, o médico pediu o raio-x. Isso, assim, pra não mentir mesmo, assim, em meia hora os pacientes estavam indo pro raio-x. Todos, assim, né? A gente levou todos junto. Um deles levantou e falou assim, isso aqui é um hospital particular. Eu assim, não, querido, 100% SUS. Dele assim, não, é porque vocês não sabem pra onde a gente vai. Sabe, vocês são da onde? A gente é de São Paulo. Gente, nós em São Paulo, não tinha nem sido resgatado ainda. Então, claro, é uma outra realidade, é um outro município, uma cidade grande, mas assim, as pessoas às vezes elas não valorizam aquilo que elas têm em casa, né? Então, assim, a agilidade que a gente tenta fazer as coisas e manter também, porque não é só um dia fazer, é manter, sempre ser assim, né? As pessoas não reconhecem, então, às vezes a gente sente assim um pouco de... Acho que a palavra é tristeza, assim, pelas pessoas não saberem reconhecer que muitas vezes a gente está dando o nosso melhor mesmo, né? E mesmo que a pessoa não perceba isso, mas nós estamos dando, né? Existe uma demanda grande.
final do ano, né, a gente sempre sofre, início de ano, nós somos hospital de BR. Então, muitos acidentes. A gente Abertura de verão, os cabelinho branco vem. Vira um caos. Janeiro desse ano, foi um janeiro que né, eu era coordenadora ainda lá do pronto-socorro. Eu me incomodei muito. Saí tarde, telefone tocando, as pessoas ligando. Eu te chamando. Tu me chamando. Tainá, esse paciente. Tainá, tô reclamando. Tainá, tô chutando porta. Mas, gente, tá lotado. Eles estão fazendo... Daí eu ligava, pessoal, vocês tentam agilizar. Tainá, nós estamos fazendo o que a gente pode. Né? Então... Isso é importante as pessoas saberem. Eu acho que desde que começou a se trabalhar essa questão do marketing do hospital e mostrar como é o outro lado e também respeitar aquilo que as pessoas vêm dizer pra nós, melhorou, né? De certa forma melhorou, assim. Mas aquele dia eu nunca esqueço, assim, que o rapaz levantou da máquina, não podia levantar, colagem cervical. Isso aqui é um hospital particular. Olha só. Preocupados também, certo? Né? Sim. Se é particular, alguém vai ter que cobrar, alguém vai ter que pagar. E não éramos 100% SUS. Eu falei, não, isso aqui é 100% SUS. Mas acontece muitos relatos assim. Né? Tem uma pergunta aqui que, quando alguém passa mal, qual os cuidados que devo tomar antes de buscar o pronto atendimento? Cuidados? Nenhum, vai no pronto atendimento. Como assim? Passar mal, ele é muito vago, né? Mas assim, se é um passar mal, um desmaio. Bem assim a pergunta. Dependendo. Alguém passou mal. Quais são os cuidados que devo tomar antes de ir buscar o pronto atendimento? É bem assim a pergunta. Se outra pessoa passou... Se eu Se entendi alguém, bem... se alguém passar mal... Eu tô vendo uma pessoa, tu passou mal. Tô te Isso. vendo, cuidado tem que tomar contigo. Isso. Depende do passar mal, mas o passar mal eu tô imaginando uma síncope, né? Um desmaio. Isso, vamos desenhar assim então. Pra quem perguntou, vamos ver se é isso. O que tu vai conseguir fazer com essa pessoa é ver se ela tá consciente ou não tá consciente e chamar a ajuda, né? Chama o socorro, SAMU, bombeiros, para alguém transportar esse paciente com segurança pro hospital. Sei lá, eu moro do lado do hospital, ou alguém tem uma síncope na frente, é só para chamar ajuda. Alguém pode ir lá, pegar essa pessoa. Mas é que tudo, sei lá, Depende do passar mal. O passar mal é bem vago, assim, né? Porque tem dor no muitas... peito? Dor no peito, peito leva pronto socorro, chega lá, diz que tá dor no peito. Que depende muito do... Uma coisa interessante, assim, que eu acho que todas as pessoas deveriam saber é checar pulso, assim, né? Porque às vezes a pessoa, todo mundo acha que tá desmaiada e a pessoa já tá em parada cardíaca, né? Então quando chamar o socorro... Pode acontecer de dar uma parada e tu olhar ali, tá dormindo igual um bebê. Parece que tá dormindo, porque a pessoa tá morta, né? A gente um dia falou sobre isso, assim, a parada, a pessoa está morta, o que a gente vai fazer é tentar fazer ela voltar à vida. Então, assim, tu sabe que tu falou isso comigo? Eu acho que já falei isso. Falou. E eu até gostaria que tu falasse isso pro pessoal que tá nos assistindo. O que é... eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? O que é uma parada cardíaca? Parou. O coração... Parada Tirou a tomada. O coração parou de bater. Morreu. Isso. Morreu. Quando ele tem parada cardíaca, o que acontece? O coração não está conseguindo mais jogar o sangue para frente. Se ele não consegue jogar o sangue para frente, por vários motivos, ele pode estar realmente parado, ele pode estar fibrilado, ele pode estar... Tem algumas causas de parada, né? Infarto, né? Se ele não conseguiu jogar para frente, a gente não tem fluxo de sangue. Se o sangue não está fluindo, ele não está alimentando o cérebro e tudo. Então, igual motor de carro, doutor Marcelo. Não, mas vai parar. Isso é... a parada cardíaca, ela é a morte, né? Isso. A gente morreu, ele não morreu, porque a gente pode tentar fazer com que esse coração volte a bater. Existem procedimentos que a gente faz e que em países mais desenvolvidos se ensina no ensino médio, para as crianças aprenderem, reconhecer e como tratar. Chama ajuda, mas eu sei fazer uma compressão cardíaca adequada, eu sei abrir uma via aérea adequadamente. Pulso, né? Ter certeza que o paciente está parado. Todo mundo já assistiu vídeos, né? De pessoas massageando pessoas vivas, assim. E isso é grave, né? Então, o passar mal ali voltando, o checar o pulso. Não tem pulso, o coração está batendo. Então, quando acionar o bombeiro, talvez eles vão perguntar: ele não acorda, tem pulso? Porque se ele tiver com uma parada, eu não vou sentir o pulso. Não vai sentir o pulso, né? E talvez eles vão orientar. Não tem fluxo de sangue. Não tem fluxo de sangue. Então, talvez vão orientar. Sabe fazer massagem cardíaca? Não sei. Então, ele já sabe que esse socorro tem que chegar muito mais rápido. Porque o sucesso da parada é iniciar a massagem o mais rápido possível. A massagem cardíaca. Por isso que quando às vezes as pessoas chegam no hospital, bombeiro, SAMU, ou até em carro, né? Ele tá assim há quanto tempo?
A gente já acordou, eu fui tomar café, quando eu voltei ele já tava assim, uma média de tempo. Ou pro bombeiro, vocês pegaram ele aonde? A gente pegou no Rincão. Não, mas quando a gente chegou lá, a família disse que ele já tava assim há 15 minutos. Então, o tempo que tava lá, até chegar no hospital, se calcula o tempo hábil. Então, eu escutei isso uma vez de um outro médico, que é Marcelo também, ele falou, o sucesso pro coração voltar a bater, é claro, a compressão e o tempo, né? Quanto tempo tu comprime. Se o cara já ficou 2 horas apagado... O risco não tem mais, né? Não. Já deu a mês. A gente tem um tempo... Tu aguentaria, né? Sem... Por minuto, tu já tá entrando em morte cerebral. Cada minuto que passa, o teu cérebro começa a morrer, as células começam a morrer. A gente tem mais ou menos um tempo de 15 a 20 minutos para iniciar a massagem, para assim, ainda pode ter sucesso. Isso. Mais do que 20, 30 minutos que o cara esteve em parada cardíaca e ninguém fez nada, esquece. Esquece, não. E se conseguir, ele ficaria com sequela? Muitas. Esse tempo superior aí a 15, 20 minutos ficaria. Interessante. A gente teve vários casos assim, de pacientes até que voltaram assim, de parada cardíaca e ficaram sequelados. Já aconteceu muito. Tem uma pergunta aqui forte, vamos lá. O pronto atendimento atende casos de saúde mental e crises emocionais? Atende tudo que tiver. Todo mundo que chegar lá vai ser atendido. O hospital não faz internação psiquiátrica. Atende tudo. Tá com uma crise de ansiedade, tá em surto psicótico, tentativa de suicídio a gente já teve. Nossa, horrores, é diário, né? Tentativa de suicídio é diário. Mas atende tudo. O médico que tá lá vai atender. Se precisar de repente que vá pra UTI vai permanecer. Sim. Tudo de boa. Mas ali tá, vamos lá, uma crise de ansiedade. O médico vai lá, vai receitar um medicamento para aliviar aquela crise e vai orientar a pessoa, olha, tu tem que procurar um psiquiatra. Porque eu tô te dando o alívio agora, não é o teu tratamento. Bem importante essa pergunta. É o agudo, né? Pois tô tirando de agora. Uma crise, um surto, alguma coisa, ok, a gente tem medicamentos lá para aliviar, para sedar, para fazer alguma coisa naquele paciente para que ele fique melhor, e depois ele busca tratamento. Todo tratamento ou é um psiquiatra, nas unidades de saúde, ou internação. A internação o psiquiatra o hospital não faz. Só para reforçar, né? Quando a gente tem protocolos dentro do hospital, e nessa parte da psiquiatria é sempre muito sensível, assim, porque às vezes o paciente está em surto, mas ele tá em surto, mas ele tá consciente de que ele não quer ficar internado, de que ele não quer o tratamento, mas a família quer, né? Então, só para reforçar que o paciente em surto ele é levado para o hospital, ele é tratado agudo. Se o médico observa durante a consulta que aquele paciente tem risco de suicídio, ele interna esse paciente, mas nós não temos ala psiquiátrica. O que acontece é, o paciente interna para a clínica e é solicitado via CISREG um leito psiquiátrico para esse paciente. Então, ele permanece internado ali. Hoje a gente tem uma média de 1 semana até sair o leito psiquiátrico, porque é um leito que tem bastante demanda na nossa região. E poucos leitos, né? Porque são poucos os hospitais que têm leitos psiquiátricos, e daí depois esse paciente é transferido. Mas para ele fazer essa internação, a família tem que estar presente pelo risco de suicídio, então a gente tem que ter um cuidado de enfermagem, médico, mas é importante que a família esteja junto para o apoio para esse paciente, né? E a paciência para sair esse leito. Porque acontece também, o paciente interna fica 2, 3 dias, o leito não saiu, o paciente acaba evadindo, a família desiste, a família cansa, né? Porque realmente demanda muita preocupação e paciência com pacientes psiquiátricos, principalmente na hora do surto, né? Então eles têm que ter essa certa paciência. Então nós não temos o setor de psiquiatria, nós internamos nesses casos quando o paciente tem um risco de suicídio que é, sim, evidente. Para isso a gente tem um serviço de psicologia lá no hospital que também faz essa avaliação junto com o médico do pronto-socorro e daí decide-se por internar para daí solicitar o leito psiquiátrico e depois a transferência. Entendi. Aqui tem uma outra pergunta, bem interessante, tá? Essa pergunta que foi feita aqui pra gente, porque assim, ó, a gente até teve uma situação na questão psiquiátrica e como que funciona? Foi uma coisa bem importante tu bater a questão da família. Porque muitas vezes, né, doutor Marcelo, acontece o surto, vai lá, leva pro hospital e quer vazar, não é verdade? E não pode. Mas eu acho que é das doenças mais agoniantes assim para a família, né?
Tu imagina, tu tem um pai, tio, irmão, de repente tem um surto, às vezes a família não consegue entender que aquilo é uma doença, isso é uma coisa muito... é uma doença. O depressivo, tá totalmente depressivo, não quer comer, não quer... O cara que tentou suicídio, ele chegou no extremo da doença. Tá no fundo E é uma do doença. Não é frescura, não É bobice. não é falta de Deus, não é... Tá com o espírito doença. ruim. Não, ele tá doente, ele tem uma doença. A pressão alta é uma doença, o diabetes é uma doença, a depressão, a Também ansiedade, é uma doença. são doenças. Se bem tratadas, o paciente fica bem. Ele só tem que procurar o profissional adequado e fazer o tratamento E adequado. não tratadas, Não vai adiantar. ou começou, na verdade, que acontece muito, né, Marcelo? Inicia-se o tratamento e depois não conclui. Abandona, né? Não é um tratamento já tô fácil. bom. Já tô bom. Não é um tratamento fácil, é um tratamento difícil, é um tratamento que envolve muitos preconceitos, muitos estigmas que as pessoas botam nas pessoas, mas, gente, é uma doença. Trata essa doença, que tu vai ficar melhor, e deu. Mas a gente percebe isso ser difícil para alguns familiares de tô cansado, é sempre isso, eu sei, Já mas... fiz de tudo, não quer nada. É. E aí, geralmente, quando eu vejo esse problema, é a família que ainda não entendeu que aquilo é uma doença. Que acha que é bobagem, que é frescura, mas ele tem tudo, né? Mas ele tá doente. Essa frase, né? Ele tinha um trabalho, ele tem uma família linda, ele tem uma mulher e tá nessa vida e não sai disso e não larga. E é complicado. E tem duas situações assim que eu acho bem interessantes sobre a questão da família, né? A primeira é quando a gente encontra uma família que é a primeira vez que tá vendo um familiar entrar em surto. Uma vez eu atendi um paciente, no tempo que eu também atuava como enfermeira no pronto-socorro, um rapaz jovem, ele não tinha 30 anos, a mulher grávida, acho que ela devia estar de uns 6 meses, e ele em completo surto. Surto no sentido assim, que ele saiu beijando os pés dos outros pacientes, ele se denominava Jesus. Então, assim, ele tava, assim, era um surto. E ele era Jesus ali. Pra ele era, né? Tá. Totalmente, assim. E a esposa desesperada. Gente, eu dormi com ele bem, ele acordou assim. Não, isso não é não, ele não é assim. Moça, ele trabalha, abriu um Instagram, isso aqui é a nossa vida. Então tu olha pro paciente, daí tu vê a família se deparando com um choque e o desespero. E a gente tem a família cansada. A família que tá há anos. Não, desde os 12 anos de idade, a pessoa já tá lá com 40. Não, esse meu irmão, desde os 12 anos, não tem problema, não resolve, começa tratamento e abandona, gosta de um médico, não gosta do outro. Teve médico que começou a tratar, tava dando tudo certo, o médico foi morar em outro país, abandonou ele também abandonou o tratamento. Então a gente lida com as duas situações. Com o agudo, a primeira vez que a família tá se deparando com aquela situação, e com os familiares cansados. Infelizmente, o que a gente mais tem são os familiares cansados, assim, porque existe um... É os que chegam geralmente nesse limite, né? É. Desse extremo que é o de atentar contra a própria vida, né? Isso. Eu vou chegar nesse ponto aí, eu digo que é a fase final da doença, quando já tá no... não aguento mais. E como que vocês... Isso é uma pergunta minha, assim, né? Minha, essa pergunta é minha. E quando vocês se deparam com uma pessoa que tentou um suicídio, pra vocês... É horrível. É muito ruim. É isso que eu digo. Eu penso na agonia daquela pessoa para chegar nesse ponto. Ela chegou no extremo de que ela não aguenta mais. É uma dor, doutor, que ela quer sanar? Geralmente é. As pessoas têm... Na verdade, ela não quer se matar. Seria Algumas assim? Algumas querem. Que de repente... É que existe enfim, isso vale um podcast só sobre psiquiatria. Aí Vamos convidar alguém aí pra vir. chama um Vou psiquiatra. Vou chamar uma psiquiatra. Eu vou chamar uma psiquiatra. Aí vale mais para especificar assim, mas existe pessoas que fazem coisas para chamar atenção. Então, Corta o pulso do lado errado. por aí. Vou cortar o pulso, vou me atirar, tá. Telefonar, dizer que eu vou fazer, que eu vou fazer. Ou Vou tomar uns remédios Vou aqui. tomar 45 paracetamol de 750. Aí tipo tem... E algumas estão querendo chamar atenção, mas podem conseguir... Isso pode ser tão grave para elas realmente se matarem. Então, por exemplo, tomar 45 paracetamol vai ser ruim? Vai ser bem ruim. Tu vai morrer? Sim. Vai, porque é dose tóxica, pá.
Então, ela queria chamar atenção, mas eu peguei um caso uma vez que ele tomou um veneno pra planta, assim, pra erva daninha. E ele tomou, pra chamar atenção, porque tinha brigado com a mulher. Não é aquela piada, né? Não é aquela piada do veneno, como é que é? Nem vou falar, tá, gente? Mas vamos lá. Não, ele tomou e é um veneno, eu não tô me lembrando o nome agora, ele até já é proibido a comercialização. E ele é terrível, porque tu toma, o paciente chega, a gente faz as lavagens, faz tudo. 48 horas, ele vai morrer. Não tem o que fazer, ele vai morrer. Sério? E o cara, a gente olha assim, ele tá super bem, no TI, comendo, mas tu vê, vai começar o efeito. Na 48 horas começa. Ele começa a fazer impregnação pulmonar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí o cara que fez isso, ele tem tempo de fazer, se arrepender do que fez, mas a gente não... Mas a consequência daquilo A consequência não tem. vai chegar. Né? Leva 2 dias. Dá 24, 48 horas. O cara chega bem, porque ele não causa nenhuma alteração mental, nada, eu tomou o que isso aqui? Ei, ai. A gente vai chamar a família fora. Reza pra estar vencido. E acontece muitos casos, assim, vou perguntar pros dois. Vou fugir um pouquinho aqui do nosso roteiro. Acontece muitos casos de entrar a pessoa ali, a pessoa tá caminhando, vou falar do pronto-socorro, assim, tá caminhando, tá falando e tal, e vocês, assim... Ou num acidente, por exemplo. Vamos tentar um cenário de acidente. O cara chegou ali, tá falando, você tá conversando com vocês e tal, vocês começam a examinar e tal. Acho que... Não. É que existem coisas assim, que quando chega a gente já sabe o final. Ou o que a gente pode fazer para alterar aquele final que poderia chegar, né? Então, assim, um paciente politraumatizado, por exemplo. A gente sabe O que é politraumatizado? Um paciente que chega, às vezes, vítima de acidente de trânsito, atropelamento, que tem diversas fraturas, né, contusões. Então, assim, ele chega ali, a gente sabe que tudo que a gente precisa fazer, mas a gente também sabe que mesmo fazendo tudo aquilo, pode gerar uma outra consequência, né? Então, assim, paciente politraumatizado, que fraturou as 2 pernas e teve uma lesão no baço. A gente sabe que ele pode se... só fraturou, vamos colocar imobilização nas pernas, agora ele vai pro centro cirúrgico, porque eles vão ver como é que tá a parte abdominal. A gente sabe que pode dar tudo certo, mas ele também pode morrer na sala de cirurgia. Entendeu? Então, assim, existem coisas que são bem previsíveis, existem coisas imprevisíveis, né? Que às vezes chega um paciente que... Gente, o paciente estava bem, né? Às vezes, o que acontece muito? Salão de emergência. O paciente entra com dor torácica. Ai, uma dor. Falando, caminhando, veio de carro com a família, tudo. Deitou na maca pra fazer o eletro, parou. O paciente estava o último, né? O último risco do infarto, assim. Provavelmente infarto. Parou. Gente, o paciente entrou andando, mas ele parou. Então, vamos supor, não consegue voltar e tal, faz todo o protocolo, o paciente não retornou à vida. Vai pro SVO. Se a gente for buscar a informação, provavelmente foi infarto. Então, assim, ele ia morrer na porta, ou ele ia morrer em casa. Então, isso é imprevisível, né? A família não sabe o que está acontecendo. E daí, quando a gente chama a família, mas ele entrou aqui andando. Mas ele entrou aqui no último suspiro. Tava no último risquinho. No último risquinho. De bateria. Né? E acontece. São coisas que a gente geralmente não... Quem geralmente vai pra emergência, pronto-socorro, UTI... Às vezes o paciente vai pra UTI e me pergunta assim, tipo... Mas ele tem alguma chance? Olha, se ele não tivesse chance, não tava aqui. Não tava mais aqui. Eu não vou ocupar o leito com alguém que não tem nenhuma chance. Se realmente não tem nenhuma chance, tem uma doença terminal que não tem o que fazer, é aqui o lugar dele. É do lado de vocês, lá na enfermaria, porque são os últimos dias de vida dele. Se tá aqui é porque é difícil, é que grave. as pessoas tomam um susto, né? Vai ter que ir pra UTI. É muito grave, é muito difícil, é não sei o que. Não vou mentir. Agora, tem chance? Tem que ter, né? Senão... E quando vocês têm uma perda? Né? Sempre que tem qualquer paciente... Existem... Essa parte do luto, assim, até dos profissionais, assim, ele depende muito do tempo que o paciente ficou lá, da patologia que ele entrou, né? Por que ele entrou. E é muito individual, assim. Tem pacientes que a gente olha assim e fala, fulano, não acredito. E tem pacientes que a gente já espera. Que quando chega assim, tu já assim, infelizmente não vai dar. Sabe que eu te fiz uma pergunta, acho que faz mais de um ano,
que eu te fiz essa pergunta. Eu vou fazer de novo e daí eu quero que tu também responda, tá? Porque vocês têm uma vida, né? Do hospital pra fora, né? Como que é quando tu chega em casa? Tem alguma coisa que tu fica, às vezes, assim, que tu fica pensando, ou tu te desliga 100%? É que tudo depende do dia, né? Vamos lá, eu tava trabalhando ontem, cheguei em casa, acabou o hospital. Acabou o hospital. Bora, vida. Agora eu tive, quer ver? A Abigail, nossa paciente. Havia 13 anos que tava ruim. Tu ia pra casa só matutando ali, o que eu posso fazer, o que eu faço diferente, o que eu não tô vendo. Gente, eu vi o doutor chorando, tá? Esse caso da Abigail aí. O que eu não tô vendo, o que eu não tô enxergando, onde é que tá? Tem alguma coisa que eu não tô conseguindo e vamos atrás, vamos estudar e ali a gente É uma engenharia, né? Ali a gente não para. Não para. Porque ali a gente sente que não pode. Tem alguma coisa que não tá batendo. Até que a gente conseguiu, graças a Deus, E essa chegar. história, e essa história da Abigail, né, Marcelo? Foi uma menina que entrou caminhando, Total. né? A Ela gente chegou o pai levou pra fazer um raio-x porque achou que ela tava meio ruimzinho. Ela chegou, foi internada, no outro dia tava na UTI entubada, ruim já. E daí São teve... casos imprevisíveis, sabe? Não, sim, Pessoa- daí... A família foi com uma intenção. Que ele achou Foi. que ele ia dar um remedinho. Vai dar um Sim, Sim, remedinho, ele relatou vou pra gente. casa. Ele relatou pra gente. Ele relatou que ele disse que quando ela entrou com o ursinho no colo, e quando a enfermeira veio e entregou o ursinho pra ele e disse pai, ele disse que quando ela falou pai e entregou o ursinho, ele disse que parece assim que ele não estava nem pisando mais no chão, ele já estava flutuando ali. Então, assim, ele contou no relato pra gente, até tem um vídeo, tá, pessoal, nas redes do hospital, que foi algo assim que o hospital se mobilizou, né, Marcelo? Comprou um equipamento aí pra tratar a menina e tal, porque senão teria perdido, né, Marcelo? Teria. Ali foi um desafio, foi muito... Magrinha com as perninhas. Foi muito bom, assim, né, bom, né? Nossa, a gente adquiriu muito conhecimento e a equipe toda atuou muito bem, assim, a parte da fisioterapia. A gente tinha lá a Pâmela, que é a física que trabalha lá mais diretamente comigo na UTI, ela tem especialização em pediatria. Então eu discutia muito com ela. Falei, tá, no teu conhecimento... Ele já brilha o olhinho falando. Foi no teu conhecimento, o que tu acha? Eu acho que isso, e aí a gente vamos, o que tu acha disso? E discutindo com a enfermeira, discutindo como é que tá isso, e aí vai. A gente chegou num ponto que eu e a Pâmela, a gente sentou uma vez e ela falou, Marcelo, só colocando essa paciente em óxido nítrico. Daí eu olhei e falei, é isso, acabou. Explica pra gente o que é isso. É um gás que a gente tem que fazer, é muito difícil de se usar, muito raro, mas na pediatria, principalmente na neonatologia, eles usam muito. Não era no caso dela, já tinha 13 anos, mas ela tinha um quadro pulmonar que a gente não conseguia resolver. E ela ia piorando, e a gente estudando e discutindo e conversando com os intensivistas pediátricos e tudo mais, porque ela estava na transição, né? 14 anos a gente considera adulto, 13 anos ainda é criança. Tá, então já vamos tratar como adulto. Por isso até que ela foi pra UTI, porque tá no limite, é só uma questão burocrática. Uma guria grandinha, assim, né? Sim, bem mocinha, bem mas mocinha. era uma guria grandinha. E aí, é isso, vamos precisar disso aí. Falei, então tá. Aí desci na administração, bati na porta lá do Júlio da Fábio, preciso disso aqui. Aí, quanto é que é? Nem lembro mais, sei lá, 10 mil. E aí, claro que bate aquela coisa de pensador, pô, onde é que eu vou tirar isso aí? Eu falei, eu não quero saber. Eu já liguei pro fornecedor e tá trazendo amanhã. Eu falei, tá com E se tu não tivesse tomado essa ação, teria morrido, Marcelo? Não dá pra saber, né? Eu acho que sim. Porque aí a gente colocou uma semana depois, melhorou imediatamente, aí começou a evolução melhor, uma semana, 10 dias, e a gente já começou a ver ela começar a decolar. A gente acredita mesmo que foi isso, porque foi instantâneo, assim. A gente colocou o aparelho e começamos a botar ele para funcionar e ela começou a melhorar, os exames melhor, a ventilação melhor, e a coisa foi indo. Mas, foi. Ela fez uma declaração de amor para esse Marcelo. Foi. Ela disse que ela gravou junto com a gente e ela disse que Deus colocou o Dr. Marcelo na minha vida. Nossa, tão bonito, achei tão lindo.
Querido. E é tão lindo isso, né? Essa questão Sim, do reconhecimento. sim. E ela falou pra gente, se tu pegar a Bruta, uma hora eu até passo pra tia Bruta, que a gente teve que fazer várias vezes com ela, porque quando eu falava, como que tu vê hoje o Dr. Marcelo? Ela se emocionava de uma forma que eu vou dizer pra vocês, eu cheguei a chorar gravando com ela. Porque assim, ó, ela disse que viu que ele ia salvar a minha vida. Eu vi que ele ia salvar a minha vida. Você entendeu? Porque ele estava à frente do processo, mas tinham várias pessoas em conjunto, né? Mas assim, ela tem ciência, né, do que ela passou, né? Então, e o pai que estava junto com ela ali, né? E ele disse que chegou um momento mesmo que ele disse, Fernanda, eu acredito muito em Deus, mas teve um momento que eu estava indagando Deus e eu digo, será que eu vou perder? Será que eu vou perder? E tal, porque ele disse, Fernanda, parece que as forças vão acabando. E daí vinha o Dr. Marcelo lá com o cabelinho arrepiadinho, batia no meu ombro e dizia, não, vamos lá, vai ficar tudo bem e tal. E depois vinha o enfermeiro e tal. Isso me motivava, né, a seguir em frente. Mas quando eu olhava pra ela, porque ela perdeu muito peso, né, Marcelo? No dia que a gente estubou ela, era um choreiro na UTI. Os técnicos, quase fisioterapeuta, todo mundo chorando assim, porque ela tinha sido estubada, tipo, já tava quase fora de perigo. Assim. Quanto tempo depois de quando ela entrou? Não me lembro agora. Quanto tempo ela ficou. Então, acho que ela tava acordada, a gente decidiu, não, tá na hora, vamos tirar esse tubo, vamos tirar da máquina, ela vai respirar sozinha. E aí a gente tirou, chorei, todo mundo chorando, assim, vi, aí depois eu tô falei, vamos, deu, saiu, vamos, chega. Tá assim, melhor, velório, assim, todo mundo chorando, vai, isso aí, vamos. Tá. A gente trabalha muito com a emoção, assim, no hospital, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá amparando um bebê que tá nascendo, a gente tá preparando um corpo para ser levado para a família, né? Pro funeral, assim. Então essa alegria, mas ao mesmo tempo essa tristeza, esse medo, ele caminha muito junto, assim. A vida com a gente e a morte, que é profissional. né? É a vida e a morte o tempo inteiro, né? Então, e esse essas batalhas reconhecimento. é muito bom. E esse reconhecimento das pessoas, assim como os profissionais, a gente sabe que todas as profissões precisam ser reconhecidas, né? Mas na pandemia a gente viu assim, o quanto nós somos necessários. Todas as profissões são necessárias, mas quando envolve a saúde, que é o que a gente tem, aquela coisa assim, eu te desejo muitas coisas, mas o que eu mais é saúde. Porque a hora que a saúde abala, realmente tudo se abala. E a pandemia foi uma prova disso, né? Gente, então, pessoas que contraíram Covid, né, Marcelo? Que tipo assim, eram pessoas que estavam bem. Normal. Deixaram tudo. Pegaram uma gripe, Pegaram só que é uma gripe fatal. Não, e daí a gente pensa assim, mas aonde? Covid aonde? E quando começa a chegar na tua família, que tu diz assim, meu Deus, daí, eu não vou usar máscara, não preciso e tal. Mas até então ninguém morreu da tua família. Quando tu começa a perder, que tu diz assim, meu Deus, de fato é verdade. Desesperador. Quando começou a pandemia, Fê, não sei se o doutor Marcelo vai lembrar desse dia, mas a doutora Mônica, que é a nossa infecto, ela fez uma reunião conosco, ela montou um slide, um vídeo, e explicou pra nós o que era a pandemia, o que estava acontecendo e o que provavelmente ia acontecer no próximo mês, nas semanas ali, né? E eu lembro que gerou um medo dentro do hospital, um medo nas equipes, que a gente falava assim, eu nunca esqueço, estava eu, outras enfermeiras, a Fábio, na época que era gerente de enfermagem, assim, se piorar muito, a gente vai ter que alugar um apartamento. E todo mundo vai vir morar na Içara. Porque cada uma mora... Eu moro em Criciúma, né? Então a gente vai ter que morar tudo junto pra gente não levar pra casa. E na época todo mundo tinha filho pequeno. Olha só. Pequeno, né? Eles são pequenos, mas assim, eram menores, né? E a nossa preocupação era essa, levar pra casa. Não foi uma frase de marketing, não foi uma frase pra gerar comoção. Efeitos, pra fazer efeito. Os profissionais de saúde realmente tinham medo de levar pra casa. Muito. Então, assim, era sapato que a gente levava pra casa. Era roupa que a gente trocava quando chegava lá embaixo, antes de sair, pelo medo de levar. Porque apesar de a gente usar toda a paramentação... Não tem o chuveiro, a gente... O banheiro, normalmente não tem chuveiro, o banheiro dos funcionários, assim, Isso. bota chuveiro. Bota chuveiro. Todo mundo queria tomar banho de Lavar cabelo, quero lavar meu cabelo tá com Covid, eu Todo sinto. mundo queria... Então, terminou o serviço, eu queria tomar um banho antes de ir pra casa. Antes de ir pra casa. E Então, era gerou geral, isso. assim, todo mundo queria tomar banho antes de ir pra casa. Não, quero tomar um banho aqui pra tirar. Pra tirar, porque as pessoas dizem assim, eu sinto que eu tô com Covid, por mais que eu tô com macacão o dia todo, mas a gente sentia assim. Então, e esse medo foi muito real, foi uma coisa muito assim, o hospital a gente trabalhou com o Jadilson, né, que é uma pessoa que trabalha conosco essa parte
do pessoal mesmo, né? Das emoções, assim, tudo, da parte de liderança também. E foi feito ações, né? Nós perdemos 2 profissionais lá dentro, então aquilo também gerou mais medo, mais insegurança, né? E os atestados vindo dos funcionários, porque daí contraíam Covid, e a falta de funcionário, e daí contrata funcionário aqui, mas depois o funcionário às vezes já estava no 3º emprego, não fica e sai. Então assim, não foi só a pandemia, foi tudo que aconteceu ao redor da pandemia. Né? Qual a lição? E o primeiro doente foi nosso. O primeiro doente de Santa Catarina estava na UTI do Estava na UTI do Hospital Donato. Primeiro paciente com Covid. Peso maior ainda, né? Peso maior Eu me ainda. lembro até hoje. As críticas, o pessoal... Leito 2 e UTI 1, né, doutor? Vocês são loucos, não sei o quê. Eu falei, gente, ele é um paciente. ele é um paciente. Tem que ele foi transferir, regulado não pra pode mim. deixar ir porque vai contaminar todo mundo. Vocês vão trazer a Deus. doença pra cidade. Eu falei, gente, é um doente, ele tá vindo. E quando chegou, me lembro assim de todo mundo na equipe. Antes dele chegar, né, Marcelo? Já tava o... Não, E atenção na equipe de agora. Eu falei, gente, vamos lá, uma A gente doença, sabe nós que vamos tem que tratar, fazer os agora. EBIs estão aqui, os equipamentos estão aqui, vamos se cuidar e vamos lá. E foi. E qual foi o pico, assim, da UTI? Chegou pra todos os leitos? Sim. Todos os leitos, mais uns 4 no pronto-socorro entubados. O pronto-socorro a gente tem um salão de emergência e a gente chamava de salãozinho, que era uma sala de observação que nós fizemos uma mini UTI. Os pacientes eram entubados, ficavam ali até vagar um leito na UTI. Na UTI. Teve, acho que chegou a ter 4 pacientes entubados fora da UTI. Sim, teve. Sala séptica e o salãozinho ali que a gente falava. Né? E eu lembro que eu E qual foi a fazia lição de sempre a vida que vocês rotina. tiraram disso? Olha, Vamos falar como... Sem ser profissionais da saúde. Sem Sim. ser profissional. olha, eu pra mim valorizei mais família e tipo, deixar de se apegar a certas coisas assim, sabe? Financeira, material, tipo, meu Deus, foi... Porque a gente... Tu trabalha na UTI, trabalha no pronto-socorro, tu tá acostumado a lidar com a morte. Mas são coisas... Tipo um acidente. O cara sofreu um acidente, mas bebeu. O cara teve um infarto, mas tu fumava, tu tava obeso, tu era hipertenso, não se cuidou. Entendi. Então as coisas tinham umas consequências Isso. e que tu vai Tu levando. plantou, tu vai colher. Plantou, é verdade. Aí tu começa a ver uma pandemia que tu pegou uma gripe. Gente, uma gripe. Todo mundo pega gripe. É parte nossa, vai chegar uma certa época, tu vai estar gripe, vai ter Sim. uma gripe. E as pessoas jovens, saudáveis, Morreu. pegavam uma gripe e chegavam na UTI e a gente entubava. Eu fiz ligação de vídeo antes de entubar. O paciente chorando que ia ser entubado e morria 3, 4 dias depois, se despedindo da família. E aquelas coisas ficam olhando assim, eu falei, meu Deus do céu. O cara tá aqui, a família não viu ele, porque não podia entrar, fazer a chamada de vídeo. Falava antes, falava, tem que entubar, ele não tá bem, os exames estão ruins, ele tá cansado, tu vão falar com ele. Ele chorava, eu vou ser entubado, não sei o que, te amo. Eu falei, tá, termina o vídeo, vamos lá. Eu lembro até hoje de um paciente ali da UTI 2, do leito 8. Nunca vou esquecer daquele... Leito 8, nunca vou esquecer daquele paciente. Ele era um paciente da roça, assim, então provavelmente ele que gerenciava toda essa parte de máquina, daquilo que ele plantava e tal. E ele realmente foi... Até a intubação foi com o Dr. Cassiano, que trabalha conosco até hoje, né? E o doutor, não, nós vamos entubar. Não, assim, a gente tentou VNI, né? Que tentamos tudo que tinha, a gente tem que entubar. E daí ele falou assim, vocês chamam a minha mulher aqui. Porque eu tenho que passar tudo pra ela. Senha, do banco, ela não sabe nada. E ela chegou lá, ela foi no leito, conversou com ele, né? Que na época a gente paramentava a família nesses casos, porque daí isso não foi no pico da pandemia, tá? Isso foi pro final do ano de 2020, que ainda tava tenso, mas a gente já começava, em alguns casos a gente liberava um familiar pra ir. E ela chegou assim, olhou pra nós e falou assim, vocês me dão um papel e uma caneta? Gente, que ela foi com a prancheta lá e começou a anotar tudo. E ele falando, e dava pra ver que ele falando com o oxigênio, tirando um pouquinho. E ela saiu de lá com um monte de... Ele me passou tudo as senhas, porque eu não tenho, assim, noção do que ele fazia. Ele foi entubado, ele ficou 2 meses, se eu não me engano, e ele foi a óbito, assim. Então, mas eu lembro, assim, do jeito dela, assim, chegar assim, vocês me dão um papel e uma caneta? Como assim? Eu vou anotar tudo, porque provavelmente eu acho que ele sentiu que não voltaria, ou a preocupação de como iriam as coisas se manter, né? Porque fazia pouco tempo até então que ele estava na UTI. Então, a gente viveu muitas situações com os pacientes, mas a dor das famílias, assim, né? Da notícia da morte, né?
E o A mundo tava... notícia mesmo. A notícia era... Eu tinha que ligar pra dar notícia. Só não vinha na UTI. Ela tinha uma visita por semana, assim, não uma tô visita por enganado. semana, isso mesmo. Então, Uma tu escala, ligava, né? A gente tinha escala de horário e tudo. E aí eu tinha que ligar, passar no seu telefone. Porque a visita é um momento... Né? Tu recebe a família, tu vai contar como é que tá, explicar o caso, mas ela também tá vendo. A gente tem já processo de visita estendida na UTI, que é a melhor coisa do mundo. Eu adoro visita estendida. O que é a visita estendida? O familiar fica mais tempo na UTI. Eu tenho uma paciente que está indo de alta hoje, Ana Maria, 65 dias de UTI. Está indo de alta hoje. Feliz da vida, fui lá me despedir dela antes de vir para cá. E ela tá um mês em visita estendida. A família entra 9 horas da manhã e sai 9 horas da noite. Fica do lado dela o tempo todo. Isso melhora a saúde? Melhora pra ela, o cara tá em contato com a família o tempo todo, e muito bom. E o relacionamento, eu não passo mais notícia, já faz uns 20 dias que eu não passo mais notícia da Dona Maria pra família. Eu chego lá pra bater papo, assim. Falo com o marido dela, como é que tá, né? Ele tá vendo se ela tá bem, se ela tá... Ele não precisa da minha notícia, de eu explicar como é que é a situação. Não precisa mais. Outros pacientes que eu vou dar a visitinha de 15 minutos, né? Então em 15 minutos ele quer me encher de pergunta, até pra mim é ruim. Porque eu tenho que dar isso pra todo mundo. E aí alguns pacientes estão mais ansiosos, os familiares querem contar mais, Nem querem às vezes vão saber dar mais. atenção pro próprio familiar, né? É quando tu tem mais tempo lá, eu vou, passo ali, tá lá, Dona Maria, olha lá. E como é que funciona a questão... tudo bem? Como é que tá? E como é que funciona a questão da visita estendida? Isso é aberto para todos? É um protocolo que a gente criou. Eu tinha um planejamento na UTI ali do Hospital São Donato, 2019, quando inaugurou. Eu chamei a equipe, né, os enfermeiros, a psicóloga, e falei, eu quero fazer visita 24 horas aqui nessa UTI. Eu quero que seja uma UTI aberta. Então o familiar vai ter acesso 24 horas. Para isso tem critérios, vai ter uma seleção pela psicóloga de quem vai poder entrar, né? Porque tem familiares que têm condições e que não têm condições de estar lá. Verdade. E nós vamos fazer. E a pandemia me quebrou as pernas. No outro ano começou a pandemia, porque a gente tinha que montar isso, fazer todo o protocolo, começar devagar. A pandemia me quebrou as pernas. Não teve como fazer nada, né? Reduziu, né? Tirou as visitas, porque não podia ter pessoa, não podia ter Pouco não tinha, já tirou. A princípio não tinha nem visita. Nem visita. Né? Depois foi agendado com um horário, 30 minutos, o médico conversava. Um por horário, assim, por para não horário. acumular, a gente tá em recepção. Enfim. E aí, no começo desse ano, que eu chamei de novo a equipe e falei, tá, nós vamos reiniciar o projeto. A gente vai começar com visitas estendidas. Os pacientes que estão lúcidos ou que estão no processo de despertar, os pacientes que o familiar ele passa pela avaliação da psicóloga, enfermeira, explicar toda a rotina, explicar tudo, e a gente seleciona um período. Ó, esse aqui vai entrar às 3 e vai ficar até às 5. Não, esse aqui vai estender, esse aqui vai, esse aqui. Entendi. E isso depende também das condições da família. Tem família que consegue, tem familiares que não conseguem. Nesse caso, o marido da paciente é aposentado e tal, ele consegue ficar mais tempo, então ele vai. E quando é um paciente que, vamos lá, de repente o paciente ele tem, de repente, deficiência mental, sempre fica daí um familiar. Não fica sempre, mas eu já tive paciente síndrome de Down, no Covid. Você até me lembrar o nome dela. Ele vai tocar de novo. Ela é uma querida. Como é que é o nome dela? Ela é minha amiga no Instagram. Não vou me lembrar, desculpa, mas eu lembro de ti, não lembro o nome. E aí ela teve lá, foi entubada, ficou ruim. Melhorou, começou a acordar. Pela situação dela, a gente notou que ela tinha insegurança com a gente. Muita insegurança, ela ficava ansiosa. Aí a gente viu umas duas visitas assim que vinha a família, frequência cardíaca baixava, frequência respiratória baixava. Falei, como é que ela ficou bem com a família? Falei, não, chamou a família, vocês vão ficar aqui dentro. Quero que vocês fiquem mais tempo aqui. E aí começou. E ficaram, e ela foi recuperando junto com eles. Essa paciente de agora foi a mesma coisa. Ela estava deprimida. Ela não queria nada. E sempre assim, a gente queria fazer o desarme da ventilação. Não quero. Vamos sair da cama? Não quero. Tinha uma família. Aí começamos a colocar. Começou a se animar e tal. Foi dando um up. Então, são avaliações. Eu ainda tenho esse projeto, ainda quero fazer isso com a UTI. Eu quero que a UTI tenha
uma dinâmica melhor entre familiares e equipe. Difícil, é complicado, porque a partir do momento que eu liberar para um, o outro vai querer e talvez a avaliação do outro seja negativa. Então, é uma ciência que não é tão simples, mas que eu quero chegar lá. Né? O plano é ter isso bem ampliado, bem ampliado. Pelo menos, se não vai ser 24 horas, ampliado. É até a gente possa ficar mais lá. Até importante frisar que essa questão dessa visita estendida tem que passar por alguns critérios, tá, pessoal? Não é aqui o doutor Marcelo que vai dizer assim, eu conheço lá o Joãozinho da Quitanda, pode ficar. Ou a Tainá, né? É a gente um tem familiar de funcionário recentemente e não fez visita estendida. Familiar de técnica que trabalha na UTI. E não fez visita estendida. Ela vinha na visita normal, tá? Porque é o que eu digo, pra gente ter isso, primeiro, o paciente tem que estar acordado, senão não faz o menor sentido o familiar ficar ali com ele sedado. Ele tem que estar numa evolução favorável. Então, tá nesse sentido, a gente começa a ver o que de benefício a família vai trazer para esse paciente. Pode ser também que a família mais... Pode. Tipo assim, que seja pior. Pior de tudo, né? Mas se tem benefício, tem, porque ela vai ficar melhor, vai ter com quem conversar, vai ter com isso, vai se distrair, A família vem de fora, né? Então às vezes traz novidades que às vezes não ficam 24 horas. Fofoquinha, traz novidades. Fulano fez isso, fulano terminou isso, fulano foi lá em casa, fulano resolveu. Se divorciou. Fulano se separou, se divorciou. Mas alguém que vai conversar, porque a gente está trabalhando lá, claro que a gente tem um contato com os familiares. Eu tenho alguns técnicos que gostam do papo, às vezes sentam do lado assim e ficam, a gente tem outros pacientes, vamos trabalhar. Tem nossa já rotina. Já querem saber das fofocas. Ele senta e a gente tem isso, então, mas a gente não tem o tempo de eu ficar do lado do paciente contando uma história. Não dá, tem que fazer, tem outros para atender, tem outras coisas, tem a minha rotina de tudo. Então traz a família para ficar. Se é possível, se for possível, se for o caso, a gente traz. Tem casos que a gente... Show de bola, não faz. Marcelo, eu gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente, a gente já tá quase chegando no final do nosso podcast, mas se tu falasse um pouquinho pra gente quais são as especialidades do Hospital São Donato. Hoje, o Hospital São Donato, ele conta, então, com obstetra e ginecologista, a gente tem cirurgia ginecológica e tem a parte de obstetrícia, a gente tem ortopedia, a gente tem cirurgia geral, né, cirurgia da parede abdominal geral, otorrinolaringologia, nós temos urologista, deixa eu pensar, radiologista também, que faz parte do corpo clínico, cirurgião vascular, estamos iniciando um processo, provavelmente vamos ter nos próximos meses aí alguma coisa já de cirurgia vascular eletiva, né, para procedimento eletivo. Bucomaxilo. Cirurgia bucomaxilofacial, os médicos clínicos com especialidade em clínica médica, uma coisa que eu já falei, né? Existe um médico, ele se forma, ele não é clínico. Isso gerou polêmica. É médico. Eu vou lá consultar com o clínico geral. Para ter o título de clínica, esse profissional tem que ficar 2 anos fazendo a residência médica ou tirar o título de especialista em clínica médica. Ele tem o que a gente chama de RQE, que é Registro de Qualificação de Especialista. Então, lá dentro da clínica médica a gente tem todos com RQE em clínica médica, que são os que atendem os pacientes internados. É uma equipe de 8 médicos. E aí tem os intensivistas, né? Trabalham na UTI. Dentro da UTI, aí eu tenho uma equipe de apoio da UTI, que eu tenho um neurologista, cardiologista e ecocardiografista, nefrologista, hematologista. Não esqueci de ninguém. Eu acho que fiquei por aí. Tá. Que a equipe dá apoio também ao UTI. Então, o médico que atende lá no pronto-socorro, ele não é clínico geral? Eu esqueci da Infecto, doutora Mônica, infectologista. Barbaridade! Semanalmente lá conosco. Né? Sempre lá. Deixa quieto. Sempre no telefone quando a gente precisa. Sabe que a gente levantou uma polêmica, a gente gravou um vídeo, né, contigo, né, falando sobre isso. Eu vou lá, consultei com o clínico geral. Não. Quer dizer, pode ter constado. Dentro do pronto-socorro, por exemplo, eu tenho um profissional que é clínico. Tem residência, tudo, e ele atua no pronto-socorro. Mas quando o Dr. Marcelo saiu lá da faculdade, ele era o quê? Era médico.
Entendeu? As pessoas não sabem, assim como a enfermagem, tu pode fazer a faculdade, né, Tainá? Aí depois tu fazer uma especialização em... Tu ser enfermeira especialista em outra área, né? Tu é Exatamente. enfermeira, mas tem as especialidades. Tem umas que vão pra maternidade, tem umas que vão pro burocrático, tem umas que vão lá pra CCIH, assim que fala. Geralmente eu erro, CCIH. Vai pra cirurgia, vai pra CME, vai pra UTI. Vai pra UTI também. Tem especialidade, enfermeira intensivista. Exatamente. E falando um pouquinho da parte que a gente tem lá dos centros cirúrgicos. Nós temos quantos hoje? Quantos profissionais ou quantos? Não, nós temos centro cirúrgico. Nós temos 1, 2, ou 3, ou 4. Hoje a gente tem um centro cirúrgico com 4 salas. E Tá. é no projeto do prédio novo, que quem não viu, passa por ali que tá... Lindo! Tá top. E nós temos um vídeo, gente, desde o dia que o Júlio foi lá com o amor. Lá na... Tudo... Não, ele tá bonito. Tá quase, tá saindo do forno. Aí vão ser mais 4 salas cirúrgicas. Essa a gente tá fazendo padrão, assim, ó, top. Vai ser Grey's Anatomy. grande, Grey's né? Anatomy. Um centro cirúrgico muito bom. Aí são mais 4 salas cirúrgicas. As outras salas vão seguir ativadas e vamos ter agora mais 4 salas e projetos para o futuro do que nós vamos fazer com essas salas antigas, se nós vamos manter, vamos mudar, enfim, agora são novos projetos, elas vão seguir ativas, vamos ativar mais 4 e aí a gente vai começar a ver demanda, né? Como é que vai ser a demanda de cirurgias, volume, para ver o que eu vou precisar manter de sala cirúrgica de movimento. E o hospital tá ampliando, né? Agora a gente tá com um terreno lá atrás, que a gente já colocou uma casinha lá, né? Então crescendo, agora o hospital tem mais aquela parte ali que pode estar crescendo no futuro também, né, Marcelo? A gente já começou um projeto ali, que é o projeto para avançar na pracinha, que a gente ganhou ali, né? Todos os vereadores unânime doando a praça para o hospital. A gente precisava para aquela casinha que tá ali, que vai ser o nosso gerador, a parte de oxigênio, senão a obra... A gente ia fazer uma obra e não tinha como ligar a luz dela. A gente precisa daquele gerador, então foi colocado ali. Sem gerador não se faz nada. Não tinha onde colocar mais no projeto, tinha que ser ali, era o único local. E claro que a gente não pegou, não ganhou uma praça inteira para botar um gerador. Então a gente já iniciou o projeto, que vai ser um novo prédio que a gente vai construir naquela praça. Agora, me pergunta para quando? Eu não sei. Imprevisível. É melhor não se A gente começou o projeto, agora a gente está estudando o que o hospital ainda precisa. Porque nesse projeto novo a gente está tornando o hospital... Olha, a gente vai ter quase tudo. Ressonância, tomografia, mamografia. Agora o Lions está para nos doar uma densitometria óssea. Então, raio-x, centro cirúrgico novo. Então a gente já fez alguma coisa. O que mais a gente vai precisar? Qual é o próximo passo? Aonde mais a gente precisa crescer? O que mais a gente precisa fazer? A ideia da hemodiálise também, né? No prédio novo, Hemodiálise né? também, isso. Então a gente já chegou num patamar bom pro hospital, para ele conseguir ser autossuficiente. E agora a gente vai pensar o que mais? O que vem daqui para frente? O que mais a gente precisa fazer? Então agora a gente já sentou, a direção está sentando, a gente está começando a conversar, chamou o arquiteto, tudo, e começamos a montar um projeto para o futuro. Quanto tempo? Não sei. Isso depende de dinheiro, isso depende de... Enfim, de várias coisas. Esse projeto desse prédio aí não saiu do nada, né? Foi só muito tempo. Foi suado, foi idas e vindas, idas de novo e vindas de novo. Levou muito tempo até que a gente conseguiu executar. Demorou. Conseguiu. Agora é a mesma coisa. Esse projeto, vamos começar. Aí agora a gente vai começar a buscar recursos, vamos lá. Vamos ver. Sem dinheiro não se faz nada. Nada. Não se faz. Sem dinheiro não se faz nada. E hoje, quantos leitos de UTI nós temos? Hoje temos 20 leitos de UTI. 20 leitos de UTI. Uma boa taxa de ocupação, mantendo eles... Eu digo que a gente raramente está completamente lotado, isso é muito bom. Sim. Eu já tive algumas discussões sobre isso, de tipo, mas então é leito inútil. Eu falei, não. Se chegar um paciente, eu tenho leito. O problema é estar lotado. Se eu tiver com 100% de taxa de ocupação, é porque eu preciso de mais uma UTI. Então, se eu não estou com 100%, é porque eu estou bem. A gente gira ali em torno de 70%, 80% de taxa de ocupação.
Ótimo, isso é bom. Sempre sobrando. Eu sempre tenho aquele leitinho de, pô, aconteceu alguma coisa, aconteceu um acidente, uma Não, emergência. tipo assim, aquele cara que tava bem lá e daqui a pouco ele... Ou aconteceu alguma coisa numa cirurgia, ou outra cidade está precisando, que a gente recebe muito de outras cidades. Então chegou um paciente ruim em Uruçanga, precisa de leito de UTI. Eu tenho esse leito. Sabe que foi até interessante tocar nesse assunto, eu gravei com uma pessoa que veio de Siderópolis, uma gestante. Tá, gestante, e ela de Siderópolis, ela foi para um outro hospital da região, que eu não vou dar nome, mandaram ela para casa. O que ela fez? Ela disse que chegou em casa e disse, não, mas eu não tô bem, eu tô sentindo que o meu bebê não tá bem. Vamos aonde? São Donato. Chegou ali, rapidamente ela recebeu o atendimento. Detalhe bem importante, ela ganhou o bebê e depois ela teve que ir para UTI. E se a gente não tem UTI? Não é verdade? E eu gravei com ela. É isso que eu digo. Eu já tive algumas discussões sobre isso, inclusive até com o Estado e tudo, sobre a taxa de ocupação. Eu falei 100% é ruim. 100% não é bom. Eu tenho que ter leito vago. Claro que se eu tiver 20% da taxa de ocupação, realmente é leito ocioso. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Uma cesárea. Gravidez perfeita, tudo maravilhoso, foi lá, fez a cesárea. Pode ter uma complicação, ela precisar de uma UTI? Claro. A gente nunca sabe o que pode ter uma complicação. O parto normal pode ter uma complicação. Não foi cesárea, não foi cirúrgico, não. Mas fez uma ruptura uterina, fez alguma coisa, aí precisou ir para uma cirurgia de urgência, aí perdeu muito sangue. E precisou ir para UTI. Não dá para saber. O cara pode ter dado para fazer uma cirurgia eletiva, seja plástica. Vai fazer mamoplastia, vai colocar silicone. Não toca nesse assunto. E aí, pode ficar ruim da anestesia, da cirurgia, precisar de UTI? Pode. Mas nem sempre faz plástica e precisa de UTI. Caríssimas às vezes. Mas se precisar. Eu conto nos dedos meus anos de profissão quantos eu precisei. Nos dedos. Que em breve estarei lá, em breve. Em breve. É muito, 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 muito raro, mas não dá pra saber. Cada corpo é um corpo. Eu não sei como é que tu vai reagir à anestesia, eu não sei como é que tu vai... Não sei. E se não for uma reação boa? Ótimo, eu tenho suporte. Eu trabalhei na época que eu trabalhei no pronto-socorro, eu trabalhei na época que não tinha UTI, né? Então, o paciente era entubado. Tu entrasse numa época... Eu entrei numa época, gente, que olha... É lindo ver o crescimento, né, do lugar onde a gente trabalha, em todos os sentidos. Eu me orgulho da minha carreira, mas eu me orgulho principalmente daquilo que o hospital era quando eu entrei. Que era um hospital, tem pronto-socorro, clínica médica, cirúrgica, tem os partos ali. Não, hoje a gente tem tomografia, então a gente é referência para muita coisa, né? Então, quando a gente tinha um paciente que tinha vindo um acidente, estava grave, né, o nosso hospital de referência, São José, tem que levar o paciente para o Hospital São José. Ligava para o Hospital São José. Gente, aqui tá lotado, tem outro hospital. Liga para Tubarão, liga para Araguá. E a gente ficava com aquele paciente ali. Às vezes a gente ficava 2-3 dias com o paciente entubado no salão de emergência esperando uma vaga de UTI. E quando abriu a nossa UTI, que, né, teve aquela habilitação da parte estrutural, e depois, agora a gente tem UTI, o paciente ficou UTI. Mas isso dá uma segurança. Isso dá uma segurança para todo mundo. Até para o profissional. Sim, pra gente, né, toda a vida. Eu converso, ontem eu fui dar aquelas bandas que eu dou, passei no pronto-socorro. Aquelas voltas. A médica, é tu que tá hoje. Chego até às 19 tô saindo. Eu sempre gosto de ver quem tá na UTI pra, né, se eu precisar de uma ajuda. Eu falei, que bom. Se precisar de uma ajuda, alguma coisa, algum paciente mais grave, ajudar a fazer um manejo. Eu tenho 2 UTIs, 2 profissionais que estão lá. Eu acho que até pro profissional que tá lá operando, fazendo Sim, qualquer coisa. O anestesista que tá lá, fez a anestesia, viu, uma hora você me ligou e falou, tá ruim a cirurgia aqui, eu vou precisar de leito. Tem leito? A frase, né? Tem leito. Tem leito. E aí, o que eu digo que é o bom da nossa UTI é isso. Ela já teve períodos lotados, completamente lotada. Recentemente a gente teve a UTI cheia, de não ter vaga pra nada. Mas a gente geralmente trabalha nessa faixa, entre 70% e 80% de ocupação. Quer dizer, bom, a UTI sempre tem 1-2 leitinhos ali vago, então... precisou, vem. Saiu agora, virei um leito, saiu outro. Agora vem mais um, virou, saiu outro. É que tu trabalha mais tranquilo, né? Tu sabe que eu venho de um tempo que... Eu acho que não sei se o Marcelo vai lembrar, vocês vão lembrar, mas eu lembro do Hospital São Donato, quando a porta era de madeira, não sou muito velha, mas assim, a porta era de madeira, assim, e elas abriam só uma janelinha para falar com a gente. Eu lembro disso, era 2 banquinhos de madeira, o chão era aquele pisinho vermelho, quadriculadinho, tá? Gente, eu lembro... Hoje eu olho, tá? Aquela estrutura...
né? Nem todo mundo tem a oportunidade que a gente tem de estar lá dentro com vocês, Sim. conversando, olhando, né? Vendo as coisas. Mas, gente, é uma Mas não para. cidade. E não para. E não para. Tá sempre em obra, sempre em obra, sempre em obra. Sempre. Eu chego lá, meu Deus do céu, isso aqui até ontem estava inteiro, agora já botaram uma porta, já tiraram, já. Tá sempre em obra. Né? E sempre chegando coisa, né, Marcelo? A gente sempre tá. Sempre, Ontem eu recebi gente. um pessoal da associação comercial no hospital. E aí tá, terminando esse prédio, agora. Falei, agora o quê? Qual que é o projeto? Eu falei, não para. Vocês acham que parou? Não para. A gente tá em reforma da clínica médica. Quando terminar a reforma da clínica médica, a gente tem que fazer a reforma da lavanderia. Quando terminar a reforma da lavanderia, a gente tem que Tá fazer... sendo solicitada a reforma da lavanderia? Tá sendo solicitado. E a gente precisa reformar o nosso laboratório. E depois eu preciso reformar não sei o quê. Aí Eu sala preciso cirúrgica. fazer É como a reforma... nossa casa, né, Marcelo? A nossa A casa UTI, precisa... que é onde eu trabalho, eu já solicitei. Já fiz todo o projeto de reforma. Já solicitei para administração. Eles já me disseram, calma. Eu falei, eu tô calmo. Tô Eu tô relax. mostrando para vocês o que eu tô precisando agora de reforma da UTI. Já tá na hora de eu dar uma mexida. Tranquilo, vamos ver. Então, não vai parar. E quando eu reformar isso vai ter outro. E quando eu estiver bem nessa parte, tiver tudo, alguma coisa vai estar Alguma obsoleta coisa. e eu vou ter que trocar essa coisa obsoleta. Eu sempre, a gente tem um projeto, né, para as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de estar indo nas comunidades, até a gente inicia novamente agora, início de agosto, que é o Hospital São Donato na comunidade. E ali a gente relata, né, Marcelo, qual o custo da alimentação, Sim. qual o custo, né, de folha de pagamento e tal. É um custo, gente, É grande. que assim, ó... Assustador. O paciente entrou, ele internou, tem alimentação, é matéria... Gente do céu, é uma dinheirada. E o hospital, ele é como a nossa casa. A tua casa não precisa de manutenção? O hospital não é diferente. Isso que a tua casa são 4, 5 pessoas? Porque as pessoas pensam só no remédio, né? Eu vou entrar, vou receber o remédio. Não. Tu vai entrar lá, tu vai ter uma cama com lençol, Limpo. um travesseiro, que tem que ser limpa todos os dias. Eu tenho um funcionário que vai higienizar o banheiro que tu vai utilizar, vai Aquele que higienizar o vomitou chão, lá, ele vai estar limpando o chão. vai trocar os lençóis, vai higienizar a cama. E a hora que tu sair, vai entrar de novo, vai limpar todo o colchão, vai fazer a higienização de tudo para evitar contaminação, né? Vai ter o pessoal que faz a alimentação, quem vai distribuir essa alimentação, que tem que chegar na tua mão, tu não vai... Lá na Vou cozinha. passar no buffet lá, pegar... Não, tu vai receber lá no teu quarto. E aí tu Aham. vai comer, quando tu comer tu vai sujar. Hotelaria, serviço de hotelaria. Quando comer vai sujar, alguém tem que passar depois para limpar aquela sujeira, senão vai criar vetor, vai ter barata, vai ter... Não pode. Sabe que é bem interessante essa tua fala, porque quando a gente iniciou a caminhada com vocês, o que a Nova Era fez? As pessoas tinham muito essa pegada assim, nada contra, hein? Nada, não leva pro coração. Então, assim, tinha muito essa coisa, o hospital, ele é o médico. Não! Eu tenho que ter um médico, mas eu preciso da minha enfermeira, eu preciso da minha que faz a parte de higienização, aquela que esteriliza o meu material para o centro cirúrgico, porque senão como é que seria? Se a lavanderia não funcionasse, tu conseguiria trabalhar? É que assim, ó, Eu dentro tive- do hospital, tudo é essencial. É. Não tem assim, sem o médico não funciona. Não. Se o médico não estiver ali naquele momento, e né, como nos setores da clínica médica, o médico passa uma vez ao dia, prescreve e vai embora. Então assim, se o médico for embora naquele momento, ele não se torna essencial, porque tem outros profissionais que também são essenciais. E uma coisa é amarradinha na outra. Então assim, o paciente entrou no pronto-socorro, precisa da internação, tem que solicitar o leito pro NIR. O NIR comunica o setor para onde aquele paciente vai. Aquele setor comunica a higienização para limpar o leito e deixar tudo organizado. A enfermagem veste o leito. O pronto-socorro liga para aquele setor, para aquele paciente ir para aquele leito. Então, assim, olha por quantos processos Quantas se passam. pessoas já passou? Quantas Aí pessoas vai sair a aquilo prescrição, passou. ele vai receber dieta. Qual tipo de dieta? Qual de dieta? Aí tem a Liga pra- nutricionista para preparar aquela dieta. É para diabetes, para hipertensão, para isso, é Não, eu já pastosa, né? presenciei. Tomou banho, usou a toalha, foi pra lavanderia, foi pra lavar, secou. Alguém tem que trazer. Então, assim... Sabe que a gente já processo. presenciou, e até é importante a gente colocar para as pessoas que estão nos assistindo, a gente foi gravar foi pegado aquele dia. A gente pegou 4 bebezinhos chegando ao mundo aí. E a gente pegou 2 partos, assim, parto natural, né, que se fala, né? E assim, ela passou trabalho, tadinha. E assim, olha só o cuidado. Ela ganhou ali com o médico e tal, veio pediatra, examinou o bebê e tal. Quando a mãezinha tava bem, já que ela pôde, a primeira coisa, eu escutei a enfermeira ligando pra Copa pedindo comidinha pra ela. Né? Isso. Então, olha só o cuidado. Todo cuidado. Né? Poxa, ela passou por todo aquele processo de dor, depois teve lá o desgaste de ganhar, né? Olha só, agora nós vamos alimentar essa mãezinha, porque qual é o próximo passo? Alimentar o bebê.
Bem assim. Né? Então tu olha o cuidado, e a gente gravou tudo isso, sabe? E isso prova que de fato é uma família, não é verdade? Precisa de todo, não tem... E quando eu vi a Copa tava trazendo já, gente, tipo assim, uma marmita mais top assim, que eu fiquei com uma fome. Eu tenho um profissional que tem que tirar meu lixo contaminado. Tem que tirar meu lixo contaminado. E é um lixo contaminado. E eu tenho o cara que vai fazer isso. E tem que estar lá. Se não tiver, meu lixo vai ficar dessa altura. É um lixo contaminado, com sangue, com secreção. Eu tenho o cara que vai tirar. E eu preciso dele. E eu preciso da minha manutenção. Preciso estar lá meu Mirzinho. Né, Mirzinho? O Mirzinho que já tá no São Donato há 40 anos. Mirzinho, o Márcio precisa, às vezes. Tá na uma torneira que não desligava no tempo. Mas a caixa d'água. Liga o Mirzinho. Vem, Mirzinho. Vai lá arrumar. Torneira, o pessoal tem que ter. Lembrar do Gabriel, né, do TI. Meu Deus, hora, Gabriel, a impressora não tá imprimida, a gente precisa da prescrição, a farmácia só aceita com a prescrição. Gabriel, corre aqui, lá vem o Gabriel, resolve. A farmacêutica que farmacêutica. tem que ser parada. Cara, não tem. Não, todo tudo é setor essencial. de compras, Tudo, setor de tudo, compras, tudo. o setor que faz as Até compras. o nosso menininho, o nosso senhorzinho que corta grama. Tudo. Que joga lá as bitucas de cigarro lá. Olha, gente, não vamos jogar bituca de cigarro na frente do hospital, por favor, vamos Nem cuidar. fumar, não vai nem fumar. Nem Não fumar. É. Mas quem Se fuma, Se né, vai fumar, não doutor? fuma na frente do hospital. É. Uma vez lá no... Que Vamos respeitar, vamos gente. O recadinho aí trazendo de pra utilidade cá. pública. É. Vamos respeitar, gente. Vamos cuidar do nosso hospital. Né? A gente não quer que fume, mas se fuma, vamos colocar lá dentro do lixinho, tem os lixos lá, toma uma aguinha, coloca o copinho lá no lixo, né? É. Porque assim, o que você não quer pra você, não faça pro próximo, não é verdade? Então como que a gente vai fazer isso com o nosso hospital, né? Eu fico triste, às vezes eu chego lá e à frente do hospital e não dão conta de limpar, né, gente? É. E não dão conta de limpar. Toda hora. Máscara Toda mesmo, na época do Covid, Ah, a lixeira Do lado, a máscara também, mas no chão. no chão. Gente, vocês querem pontuar mais alguma coisa? Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Quer pontuar mais alguma coisa, Tainá? Pode ficar à Olha, vontade. Né, eu acho que, antes de tudo, agradecer aos colaboradores do nosso hospital, né? A gente sabe das dificuldades internas que a gente sofre, as externas que também aparecem, né? Mas a gente sabe que pode contar com cada um. Cada um tá dando o seu melhor. Quando não tá dando o seu melhor, a gente senta, conversa, tenta resolver aquilo que é pontual. Acreditamos também que estamos dando o nosso melhor para a comunidade, né? Para o município de Sara, que é onde o nosso hospital se encontra, mas também para toda a região. Parte de cirurgias, né? Hoje o hospital tem crescido muito nesse quesito. As cirurgias têm aumentado e não são só pacientes de Sara, são pacientes de longe, que às vezes o município já pega um micro-ônibus e coloca as pessoas dentro e já vem todo mundo junto para fazer a cirurgia, né? Então, é um trabalho coletivo, né? Com os municípios, com a direção, com a administração, com as gerências, as coordenações, e todos são essenciais, né? O paciente que precisa da gente e a gente também que precisa do paciente, né? Para cuidar, para tratar as doenças, com um intuito curativo, né? A gente também sabe dos casos paliativos, que as pessoas vão a óbito, né? E isso é algo que a gente também não pode impedir, mas o nosso tempo é dedicado a tratar todos, né? Com dignidade, com respeito. E eu acredito, assim, que o nosso hospital, em meio a falhas e erros que tem em todos os serviços, que a gente tem feito o nosso melhor. É isso. Essa é a Tainá. Olha só, gente. Doutor Marcelo. Eu chamo de Marcelo, eu já chamo de doutor. Eu também falo assim, às vezes, doutor. Ai, Marcelo. Gente, eu acho que eu vou deixar mais um recadinho pro pessoal de Sara, mas não é só de Sara, né? O hospital já é de todo o estado. Mas o pessoal de Sara, convite para participar do hospital na comunidade, para vocês conhecerem o hospital. É importante que a comunidade conheça o hospital para cobrar quem tem que cobrar. A gente tem que cobrar os políticos. Quem a gente botou lá, os vereadores, os deputados, eles têm que nos dar uma resposta. O hospital passa por dificuldades todos os dias. Todos E não é os só dias. nosso, né, Marcelo? E ele passa por dificuldades todos os dias. A gente sempre tem dificuldades. Quem consegue ajudar? São os políticos. Quem consegue fazer o hospital girar? São os políticos. E quem A gente- são as pessoas que colocam os políticos lá? Somos nós. Somos nós. E a gente tem esse poder, o povo tem esse poder. Então, às vezes se esquece um pouco disso, mas conheçam o hospital, entendam. É bem legal essa parte que a gente faz do hospital da comunidade, porque a gente mostra os dados do hospital. Eu mostro números, né? O Júlio, normalmente, que é o nosso administrador, que mostra os números. Então ele vai contar lá para vocês que ele gasta 1 milhão
e que ele está arrecadando 700 mil. Quem que paga o resto? Quem que paga o resto? De onde é que vai vir esse dinheiro? Então a gente sempre está atrás. E a gente tem muita ajuda política. Deus o livre. Muita emenda parlamentar, muita ajuda dos vereadores, a prefeita nem se fala. Falta a gente se ajoelhar na frente da Dalvânia, porque ajuda o hospital que Deus o livre. Mas para cobrar. Para que vocês entendam como a gente vive e que vocês possam cobrar e pedir ajuda deles. Os vereadores, deputados aqui, ó, ajuda o meu hospital. Ajuda o meu hospital. Isso para a região. Para o estado. A gente precisa dessa ajuda, que é o que faz a gente... É o que sustenta o hospital. A gente vai fazer um podcast, até já para deixar aqui para vocês já ficarem ligados, nós vamos fazer um podcast no futuro, doutor Marcelo, falando de quanto que é o repasse do SUS, né? Quanto que o SUS paga? SUS. Quanto que o SUS paga por um raio-x, uma ressonância, né? Uma medicação? Quanto? Difícil. Vamos lá. Gente, eu vou dizer para vocês que assim, ó, é surreal, tá? É surreal. Não existe conta que dê certo, tá? É porque existe, de fato, uma boa administração no hospital, né? Existem os gestores, né, que estão junto, que estão buscando alternativas. Porque digo para vocês, é difícil e tudo hoje é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Né? Se o hospital não tivesse os 10 mil lá para comprar o equipamento lá da nossa menina Abigail, como é que seria? E aí, vocês acham que o SUS pagou esses 10 mil? Mas nem. Mas não deu nada. Acabou-se, é isso. Se vire o hospital. Exatamente. E muitas pessoas não sabem. Essas coisas, né? E tem muitas pessoas que não sabem, foi lá, entrou pelo pronto-socorro, tal, entrou pelo pronto-socorro, como é que funciona? Dali uma semana o SUS está pagando. Nossa. Não, gente. Mas esse é assunto para um próximo podcast, que a gente vai trazer aqui para você estar entendendo um pouquinho desse fluxo, tá? Eu agradeço, né, a todas as pessoas que nos acompanharam aí nesse mais um episódio do podcast do Hospital São Donato. Né? A gente tem aí outras campanhas que estão correndo paralelo, que é o Pergunte ao Doutor, que também é com o doutor Marcelo Vinhas. Né? Estamos aí com projetos para futuro dentro do pronto-socorro, que a gente não vai falar agora, que é surpresa. É surpresa, né? E a gente está mostrando aí um pouquinho a cada dia como que funciona dentro do centro cirúrgico. A gente mostra uns bebezinhos que estão nascendo de parto natural, de cesárea, né? E vocês estão conhecendo um pouquinho dos nossos profissionais. E a gente convida você também a vir fazer parte da família São Donato. Um abraço a todos.